Que além de trazer, de dar show fora de campo com o noticiário, que ele também possa trazer um pouco mais de resultado, ter um pouco mais de sorte. Porque do contrário vão chamar ele de Uruca da Celeste. Não, tá bom. Que seria algo muito pesado, né? Agora você tem que ouvir. Ele também... Não, antes de qualquer coisa, todo presente de coração. Só o fato do Bubu ter parado pra lembrar de mim, Isso. já fico muito feliz. Coisa que você não fez, né, Eduardo Menezes? Não fala assim. Dividimos um apartamento durante Lá mais no de 40 Catar, dias no Catar. E o que você fez comigo nessa volta? Nada. Dei um abraço. Ah, um abraço. Ainda bem que nós não contamos. Não quebrou nada, não? Não teve uma zica lá? Não, ele foi Mas agora falando maravilhoso. sério, o calor lá de Las Vegas, principalmente, não passa nem perto do que acontece no Rio, Bubu. Aí, Bangu? Não, você não conhece Bangu? Nem perto. É um deserto, né, Bubu? Agora vem. Vem. É bom porque as falas se relacionam, né? Então, eu agradeço muito ao Bubu. Muito obrigado, Bubu. Mas é que, eu não sei, né? Sempre que eu viajo para essas coberturas, eu levo em mente que eu tô indo para lá para trabalhar, para defender o meu ofício Exatamente. e para trabalhar para minha empresa. Que exige discussão. Exato, eu não entro em campo, eu não vou para lá, porque se levar o Pedro Ivo a bola entra, vendo? se não levar a bola não entra. Mas eu fico muito feliz que o Bubu tem a memória muito boa, mas muito seletiva, porque as vitórias que eu vi ele não lembra, mas tudo bem. A meia vai ficar aqui, Você pode até eu vou levar usar, nas próximas. Boa. Inclusive, eu vou devolver. Olha aí, Vocês que lembram qual momento foi a minha legal. última participação aqui no F90? Lembro. Qual foi? Foi até que ele te entregou um porta-retrato. Não, a minha última ao vivo de lá, a Ao entrevista vivo? do nosso A entrevista com o professor Dorival. Eu até sugeri que ele fizesse a Tem essa devolução, situação já. mas ele falou que era momento pós-eliminação, não cabia espaço para isso, não sei o quê. Cara dele. E a gente traz aqui informação, né? É isso. Tá aqui a explicação do fracasso do Brasil. Fala os contos Aqui. que vovô. Por que vocês me deram esse livro quando eu saí daqui? Pra que você matasse saudade. Você Levasse para onde? Levasse até a seleção Após brasileira. longa jornada, foi Isso. travado na alfândega, e a gente teve que desenrolar, e quase que foi O GC taxado. é muito e bom. aí leva. Então aquele começo de cobertura, você querendo ser gentil com os companheiros da comissão, eu falei, olha, o que eu posso entregar aqui é um livro, e não é de tática, não é de gestão de pessoas, é um livro para passar o tempo. Dei em mãos a companheiros, e também não vou expor, porque Claro que não. depois o cara carregar o peso do fracasso, Exatamente. mas entreguei em mãos a companheiro. O Brasil é eliminado por Uruguai, né? É. Num sábado. Um sábado para domingo, na madrugada, o pessoal desce com o livro e taca em mim. E falou que tinha aqui o motivo. Perguntou o que tinha dentro do livro, se tinha O que é? alguma coisa, se era ensinamento? alguma feitiçaria. Alguma Eu falei, Você não, não era vai só dizer quem uma... jogou o livro em você. Não pode dizer porque não cabe. A pessoa também no momento de raiva, no de acesso de raiva. raiva aí pela Sim, do eliminação, impulso. falou, ó, isso aqui, ó. E eles começaram a ver muito fantasma, né, problema. E eu recebi de volta, trago pro Bubu, me fez companhia, foi muito isso. bom. Olha lá. Eu não trouxe presente, Bubu, porque se eu trago um presente só pra você, você sabe como é que é. Aí eu ficaria aqui, né? com ciúmes também. Mas eu trouxe pra depois entregar pra equipe, eu vou trazer na... Menezes é Fico muito feliz com o carinho do Bubu. E eu de longe também, acabo que não consigo acompanhar, como a gente gostaria, o futebol daqui. Então eu queria saber o que aconteceu com alguns nobres personagens. De lá eu vi de perto, o Rames. Mas o que aconteceu com o Tite aqui, que eu vi que já tá lá em cima da tabela? Já caiu, né? Não. vai Já começar caiu. um debate Já agora? começou. Não. Eu quero que eu Ele vim é o aqui atrás Botafogo. de presente, Alguém avisou ele que ele tá com Atrás de problema grande difuso ainda, né? O líder é Já o Botafogo. Já passou. Calma, O gente. Tite que Vocês não vão se o Tite pegar que não agora. ganhava de ninguém, Eu quero presente. cheio de desfalque, ele decolou ali num breve momento. E porque eu agora não tava caiu. aqui também. Ele Vou dar uma informação pra empatou em você. casa, Porque eu não tava Vou aqui. dar um Deixa eu argumento pra você, devolver o Bubu. livro pra Ele ele, falou que o então. Flamengo, quando assumiu a Com liderança, cuidado. não perderia a liderança. Mas se possível, Empatou com não o abre. Cuiabá em casa Tá e bom. perdeu do Porque tem muita Fortaleza coisa em escrita casa. que ele não pode ler no ar. Tá bom. Então, Eu agradeço. vamos fazer uma foto bonita. Tem Você um conto divide aqui, a tela de novo, Lu, que é o por meu favor. ponto, a minha Pra eles, cobertura cada da um vai seleção segurar. brasileira, a última em Copa do Mundo, Não vai. Deve ter sido um título, né? É isso, dá. É 2002. Mentira, não foi a última. Não Deixa de ser Eu e mentiroso. o Penta. Mentira. Eu e o Penta. Tá aqui, ó. Eu e o Vendo, né, Penta. Eu e o Penta. Assim, de Fez 2006 corta-luz, pra cá, Ronaldo ajeitou, bateu, o Bubu empurrou pra dentro. de 2006 pra cá, eu fui em todas as Copas do Mundo. Não, mas calma aí, a última não não era cobri a depois. seleção brasileira, ó, Catar, menos no Catar. No Catar tá. eu não fui enviado. Nas outras, eu cobri as outras todas. seleções. Quais? Então eu cobri em 2006 a Itália, em 2010 a Espanha, em Todas 2014 a Alemanha, em Mas 2018... Caramba, ele! Em 2010... Impressionante. E a Copa do Mundo? Em 2002 foi a minha última cobertura em Copa do Mundo. Qual o nome do capítulo? Se mandarem pra Eu Inglaterra, e acabou o jejum. Penta.
E eu estava com a equipe da Folha Gloriosa. Se fosse Harry Credit, que eu te contratava como assessor de imprensa. Não, exatamente. Gloriosa equipe da Folha de São Paulo. Fui no Japão, na casa do Filipão. Que era o Iwata, né? Júbilo Iwata. Então, fui lá, né? Ronaldo, entrevista exclusiva, acompanhando a preparação do fenômeno. Já passou. Entendeu? Já passamos tempo. E o que aconteceu? O Brasil campeão. pentacampeão. Então, você fica 40 dias lá pra tentar entender o que aconteceu. Vamos então, começar o que aconteceu, agora. Já tava lá. Vocês trocaram presentes. Ô, Lu, coloca a sua tela dividida pra fazer o print dos dois, um segurando o presente. É isso, segura o presente, a revolta do seu livro. Isso, pronto. É isso. O que fica pra eternidade... Elton Senna acabou de fazer mais uma figurinha. É esse amor, é essa alegria. E vamos seguir o programa. Acabou o amor também. Agora acabou. Acabou o negócio de amor também, né? Aliás, Calçade, a tua hora tá chegando. Você vai ver que você vai ganhar presente. Ah, mas ele tá bem lá na aí o praia de porta-retrato? Tambaba. Cara, Calçade de responsabilidade. O que eu daria pro Calçade aqui? Vamos agora Você observar comprou isso aqui ou pegou de alguém? Arthur Jorge Não, e Abel foi Ferreira. um presente oficial, né? Vamos seguir. Arthur Jorge e Abel Ferreira falaram... Chegou de verde, já. Vamos lá, coloca já aí. mostra Isso quem é aqui que tá uma vence. loucura hoje. Hoje é a volta do Pedro. Era muito importante para nós ganhar, sabendo nós também que esta vitória apenas nos dá a continuidade naquilo que é a liderança do campeonato, mas destacar também aquilo que é o jogo que foi. Eu creio que todos ficamos muito satisfeitos com o jogo que assistimos, um jogo de grande intensidade, com duas belíssimas equipas, duas equipas em busca da vitória, sempre muito intensas. Acaba por valorizar ainda mais a nossa vitória, aquilo que foi também a exibição do Palmeiras, porque nos criou dificuldade. Foi uma equipa também que foi sempre muito competitiva e isso fez com que o jogo fosse muito interessante. Creio que para quem assistiu, para quem viu o jogo, ficou muito satisfeito com a qualidade do jogo jogado. Estes são tipos de jogos que são definidos em detalhes e acho que sinceramente, apesar de eu achar que foi um jogo bem jogado e bem disputado pelas duas equipas, o que fez a diferença foi a eficácia. E acho que foi isso, dar os parabéns ao nosso adversário que foi mais eficaz, mas há aqui erros que condicionam e de que maneira aquilo que é o desenrolar do jogo. Muito bem, os melhores momentos de um grande jogo. Vitor Birner, vou fazer questão de começar. Pra falar de futebol ele não chama a gente, hein, Bibu? Não, mas vamos falar de futebol com vocês. Tá. Mas sabe por quê, Pedro? Mas sabe por quê, Pedro? Você tem razão, Zé? Porque Vitor Birner, nesta nobre mesa, que também é utilizada para o linha de passe, foi aqui que ele falou o seguinte: olho no Botafogo, vai acabar com a teoria do Rodrigo Bueno de Palmeiras e Flamengo. Eu lembro que só ele, a gente fez aquele tire list, que foi uma coisa que o Pedro Ivo trouxe dos Estados Unidos também, tire list, né? Ele que Trouxe antes? Então, você já importou, né, a tire list. O Calçado adora. Como é que ele foi o único que colocaria o Botafogo como time a ser temido na Copa do Brasil. Não. Foi? Em todos os campeonatos. O Vitor Birner? A gente fez assim, que time se evitar O seu na problema, como sempre, é a memória. Ele não foi o único. Copa... Você não estava aqui. No programa ele foi Antes de sair, a gente fez sim, Campeonato sim. Brasileiro. Mas ele a gente vai ter bateu o sorteio da Copa do Brasil hoje, certo? A gente fez um tire list nesta semana. Qual time que você tem que evitar? Tem que torcer para não pegar, que é A uma gente queria pedreira. Flamengo e Palmeiras. Que era o melhor, tinha um Pedreira, o acessível. Isso. Todo mundo votou no Flamengo, menos o Birner queria votar no Botafogo. E daqui a pouco o sorteio da Copa do Brasil aqui. Birner, o Botafogo jogou muito bem. Obrigado, Dudu. Ontem nós tivemos uma grande apresentação do Everton, do goleiro, o Botafogo, o John também fez belas defesas. Foi um jogo bem legal, né, Birner? Um jogo de nível muito alto. Pro padrão brasileiro, então, ainda mais, eu diria para você que no continente a gente vai assistir na temporada poucos jogos com essa qualidade. Eu acho dois times muito técnicos. O Palmeiras ainda tem a evoluir com o Felipe Anderson. Eu acho essencial para o Palmeiras no mata-mata da Libertadores ter o Felipe Anderson já bem encaixado na equipe. Porque o Botafogo, e aí eu tô falando do Botafogo sem desfalques e nesse momento tem janela de transferência, mas eu não acho que o Botafogo vai perder jogadores importantes. Além de ter um time muito técnico do meio campo para frente, bons jogadores atrás, ele fisicamente é um time muito forte. Muito forte. Jogadores grandes no jogo de contato, por exemplo. Porque o Palmeiras faz muito isso, né? O Palmeiras, como é a equipe coletivamente mais bem preparada que tem, e com vários jeitos de jogar diferentes que se adaptam aos adversários, quando o Palmeiras tecnicamente não está num dia bom, quase sempre ele torna o jogo intenso e o jogo de contato, dentro das regras, o futebol é assim, é muito desconfortável para o adversário. Vai ser ruim fazer isso com o Botafogo.
Porque o Botafogo, nesse aspecto, acho que ganha de qualquer equipe do país. São, repito, jogadores muito técnicos, muito fortes. Eu, desde quando o Botafogo montou o elenco, eu sempre espero, porque eu não tenho como prever o futuro, né? Potencial para ser campeão tem. Isso, para mim, é indiscutível. Só que o time tem que se provar o tempo inteiro. E aí a gente está vendo, depois, principalmente da chegada do treinador, que o Botafogo tem melhorado, tem se provado. Ontem poderia ter perdido o jogo por 1-0, poderia ter vencido por 2 também. Repito, um jogo de nível muito alto. Muito alto. Eu tenho alguma dúvida a respeito do goleiro do Botafogo, que tem feito uma grande temporada. Mas quando foi montado o elenco, eu falei, talvez seja um ponto vulnerável. Por enquanto não é. Mas ele pegou bem ontem. Novo pé? Muito bem. Por enquanto não é. Vamos esperar o ano inteiro, mas eu acho que o Botafogo, se mantiver esse nível, aí, Bubu, a sua espanholização, nesse ano, pelo menos, ela acaba, porque você vai ter um terceiro time disputando o Eu tenho título. uma notícia pra te dar, Birner. Senhor. Que eu não sei se você vai ficar abalado ou não. Mas o último jogo do primeiro turno pro Botafogo é no Morumbi contra o São Paulo Futebol Clube. Que Sem tem São Paulo, cara? Porque o Botafogo hoje é o favorito para ser o campeão do primeiro turno. Não mudou, né? Segue o líder, pode ser o campeão do primeiro turno. Seria bicampeão do primeiro turno. Ele depende Botafogo e apenas Palmeiras, dele. jogo de ontem. Então, o próximo jogo do Botafogo é em casa contra o Internacional. A Jogo tendência é o já foi Botafogo no fazer outro. os 3 pontos. O jogo é duro. E aí ele vai viajar para São Paulo, pegar a ponte aérea e vai aterrissar no Morumbis para enfrentar o time de Luiz Rebeldia. E aí é que vamos ver quem será o campeão do primeiro turno. Rebeldia, por favor. Se vai ser o Flamengo do Tite, que o Pedro Ivo, né, tá apostando. Se Não, eu não apostei nada. Não, você falou, não, Contra quem Flamengo Eu pedi pra você, Flamengo pega o eu pedi pra Criciúma. você me explicar como é que o Flamengo, do criticado Tite, tá lá na ponta da tabela brigando pela primeira posição. Não tá na primeira posição porque ele empatou em casa com o Não, Cuiabá e mas perdeu do Fortaleza você falou em que vai casa. ser líder do turno. Tanto que agora, Entendi. no fim de semana, tem Flamengo e Criciúma. Vamos ver se o Flamengo se recupera. Agora não tem mais a desculpa da Copa América. Mas foi bem Todo mundo durante da Copa América voltou. Nós no F90 sobrevivemos sem o nosso craque Pedro Ivo Almeida. Ah, né? ninguém- Somamos ninguém alguns pontos substitui. aqui importantes, mas agora temos nosso craque de volta. E o Flamengo também tem. Então acabou a desculpa dos craques da Se Copa isso daqui América. fosse o Flamengo, o Pedro Ivo seria qual jogador? Do Flamengo? Wesley, fazendo um trabalho voluntarioso Arrascaeta, ali, Arrascaeta. tentando... Não. Arrascaeta. Acho que o De La Cruz. Eu acho que seria... Faz várias funções, O joga em vários Arrascaeta pode programas. ser. Gol problemático? Né? Bom, mas agora eu quero ouvir não o parece. nosso Pulgar, o nosso grande marcador, que sabe, o nosso Gerson, que também é o Coringa, arma, sai pro Eu tô jogo, depois você preocupado me com o paga um Zé, café. que ele tá só olhando de longe. Ô, Zé, pensando, Não, eu tô esse só bando de O que esse observando. duelo mostrou? Botafogo e Palmeiras pensando que a gente pode ter Mostrou que o Bubu chegou de Libertadores, verde, então a gente já sabe quem podemos é, né? ter sorteio da O Copa do oponente. Brasil colocar, enfim, a gente tem muita coisa pela frente. Mostrou que o Botafogo está na briga. Acho que mostrou que o Botafogo está na briga. Pelo seu treinador, pela capacidade, como o Birner falou aqui, chamou a atenção. E aí nós estávamos falando aqui ontem sobre a importância do jogo e Seriedade, né? E o que mudou em relação à postura do Botafogo com a chegada do Arthur Jorge. Nós vimos ontem um time que compete 90 minutos, que corre, que briga, que luta, que joga de igual para igual contra um dos melhores times da América do Sul nos últimos anos. Eu acho que ontem se igualou na competitividade com o Palmeiras. O Palmeiras tem uma característica que é correr durante 90 minutos. Joga bem, joga mal, você sabe que o Palmeiras vai correr durante 90 minutos com a mesma intensidade. Muito bem ontem, preparado, né? Encontrou um Botafogo que joga da mesma forma. Toma lá da cá. Chegou a determinado momento que o Botafogo se defendia, roubava essa bola, a velocidade, o Palmeiras tinha que correr atrás do Botafogo por conta da qualidade dos jogadores. Eu acho que o Botafogo tem aí, mostrou pra gente que tem condições de brigar de igual para igual com os dois times, como o Bubu falou, e aí a gente tem que concordar, porque Botafogo e Flamengo e Palmeiras, nos últimos anos, vinham sendo, né, os grandes protagonistas do futebol brasileiro, pela capacidade, primeiro, dos dirigentes em relação a cada um da sua maneira, né? O Flamengo precisa de um jogador, ele vai lá e compra o jogador caro para resolver os problemas, e o Palmeiras faz o jogador em casa, contando muito com o trabalho do Abel. O Botafogo chegou, acho que chegou. Botafogo com a chegada do Arthur Jorge, com esses jogadores que estão chegando. E olha que ontem eu estava fazendo o jogo, né? E estava assistindo junto com o Jean depois, em alguns momentos a gente conseguiu assistir em determinados momentos. E aí assim, entra Felipe Anderson, Dudu, tal. Só que aí você olha para o banco do Botafogo, também tem Alan. Aquele garoto, o Igor. Tem o Igor, Paixão. tem o jogador argentino que chegou agora também. Almada. Então, ou Uma seja, característica diferente, com vai características diferentes. Então, o assim, Jefinho. então você tem variações também importantes, né? Jogadores importantes também no Botafogo, ou seja, tem um elenco muito forte. Então Botafogo
se apresentou aí para o Campeonato Brasileiro. Ô Pedro, e nada mais para exorcizar do que esse gol. Tiquinho que perdeu o pênalti no ano passado. Bastos, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Tiquinho. É um gol sim que mexe com o imaginário do botafoguense. Ontem a gente até debatia isso aqui no Linha de Passo, que eu achava que ia muito além de estabelecer, marcar o pé ali do Botafogo na briga, mas que tinha sim um componente. O torcedor do Botafogo que entra no Engenhão ontem, ele sabe o que é um Botafogo e Palmeiras ali dentro para ele. E quando ele vê um gol do Tiquinho, eu vi muitos botafoguenses brincando, hoje não teve virada, a gente segurou, e tem muito disso sim. Um Botafogo que sabe o que fazer em campo, um Botafogo que construiu o gol ao seu estilo. Uma partidaça do Bastos, o Marlon Freitas não precisa falar, você dá a bola no Luiz Henrique. Quando você investe para ter um Luiz Henrique, é isso que você espera dele, é um momento decisivo de um jogo fechado. E o Tiquinho poderia ter feito poderia ter servido também, não tem que ser vilão por conta dessa jogada, o resultado veio. Mas eu acho que tem no nosso painel ali atrás, né, brincando, 2023 exorcizado. Passou muito tempo, é um outro Botafogo, para mim, inclusive, melhor e mais completo e com mais peças do que o do ano passado. Mas ele tem contas, não adianta, ele tem contas a acertar com 2023 dele, que foi muito traumático. E por mais que não fale, por mais que não queira bater muito nessa tecla, quando você vence um Palmeiras, e não é qualquer Palmeiras, é o Palmeiras que está brigando ali taco a taco com a primeira colocação, é o Palmeiras que você vai brigar por classificação em Libertadores. É o Palmeiras que, quando você for fazer o jogo do retorno, muito provavelmente essas duas equipes vão estar ali na ponta da tabela também, brigando novamente. Você sai com o peito estufado, você sai com um tamanho maior, você confia mais em você também. E o gol do Tiquinho, você precisa ter um cara desse também apagando um pouquinho do que ficou ali de mancha. E não tem a ver só com questão pessoal, tem a questão dele, profissional. Ele tem o pênalti do ano passado, que muita gente vai demorar anos para esquecer. Mas ele agora não é a mesma coisa, mas ele agora também foi um cara que na bola que teve para fazer, outros jogadores ontem não fizeram. O Abel bate muito nessa tecla, né? Um grande jogo, mas que o que resolveu foi a eficácia. Ontem ele foi eficaz, então é muito importante. O Botafogo, ele ontem, eu não acho que ele finca o pé exatamente, eu falei aqui finca o pé, ele já estava na briga, só que para dentro, pro olhar dele, ele confia mais no que ele pode fazer, seja Libertadores, seja um mata-mata de Libertadores ou uma briga pelo campeonato uma coisa assim, eu sempre acredito, eu sempre falo disso, que os times criam personalidades coletivas. Né? É como se a junção de características dos jogadores e de comportamentos e de reações, principalmente nos jogos duros. A gente sempre fala aqui, por exemplo, que o Bragantino, como disse o Pedro Caixinha no passado, na hora H se encolhia, né? Se amedrontava, não sei se é essa palavra exata, e não conseguia jogar o seu melhor futebol e sempre parava nas horas mais duras. Pipocava, perfeito, é um bom termo, mas é que é um pouco pejorativo, mas tudo bem, vale o Eu futebol. uso. Eu uso, é muito bom. O Palmeiras é um time com a personalidade construída e muito forte, um time de personalidade muito forte. O Botafogo está construindo a dele. Quando você ganha jogos como o de ontem, né, e consegue assumir a liderança e vai superando os obstáculos que o Botafogo tem superado e jogando no nível que joga, porque tem uma coisa que conta na formação da personalidade. Às vezes o time não joga bem e ganha. Aconteceu com o Botafogo. Não é que jogou mal, mas não jogou. É verdade. No nível de ontem. É verdade. Outras partidas e ninguém joga sempre no mesmo nível. Me permite só uma coisa dentro disso que você fala de construir personalidade, porque eu acho que vem até de antes. Porque ele tem uma identidade abalada, questionada, ou o Botafogo vira um ano como um time fracassado para muita gente. E acho que essa personalidade, só para puxar um pouquinho antes, ela vem de uma pré-Libertadores, ou primeiras fases ali, como o Bubu sempre defende. Principalmente contra o Bragantino. Os dois. Ela vem de uma fase de grupos que não é tranquila. Ela está sendo construída. A classificação. Um início de brasileiro, quando você questiona. E ontem é aquilo, é mais um grãozinho. Mas ela vem de um ano. E não é fácil você, já na virada do ano, ele Botafogo já na virada do ano ele já tinha que se provar. Já na virada do ano ele tinha que dizer qual era o ano dele. Tanto é que quando ele começa a pensar em contratações, você traz o Luiz Henrique sem saber onde você vai colocar o Luiz Henrique. Você não sabe se você está numa Libertadores. Caro, né? Tinha aquele debate de início, vai ficar até o meio do ano, mas se ficar até a Libertadores, talvez nem jogue Libertadores. As condições ele vem desde o início. Ele né? vem desde o início ali. O Botafogo, ele se prova logo. Ele não tem muito tempo para lamber feridas, para se reconstruir. Então, esse Botafogo de início de final de janeiro ali, fevereiro, em março, é tumultuada a fase de grupos, o começo não é bom e ele tem que se provar. O início de Campeonato Brasileiro e tem troca de treinador. Então, é um Botafogo que, assim, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que valorizar essa casca, porque lá na frente, como é que o Botafogo chegou? E eu acho diferente, porque um Botafogo do ano passado, ele tem aquele primeiro turno, blum, ninguém espera. Ninguém espera. Acho que você falava muito isso.
você poderia falar que ele está nas primeiras posições, mas com a pontuação que foi, como chega, não era exatamente algo que você Eu conseguiria. acho que foi justo, só para deixar claro, porque não tem interferência de Mas arbitragem. são formas de construir. Mas a qualidade de jogo do Há Botafogo... controvérsia. Tem Palmeiras Não é. reclamando da O Abel arbitragem. reclamou, não reclamou? Há No controvérsia. primeiro turno do Primeiro passado... turno? Não, primeiro turno do ano passado não. De então, ontem, né? De ontem, falando do jogo de ontem. Não, Vocês não falaram da do arbitragem primeiro, ainda. não, do primeiro turno de como constrói. Só que me parece um Botafogo mais sólido, de mais qualidade e com uma identidade. Ano passado, Uma eu sei, identidade. o Botafoguense pegou muito no meu pé, eu vou repetir. E o Bruno Lage falou depois. Ele foi contratado depois, eu falei. E o próprio John Textor falou que errou mandar embora o Bruno Lage. O próprio John Textor falou isso. Por quê? A avaliação do português era a avaliação correta. Chegavam mais bolas no gol do Botafogo com chances claras, o PR fazia um monte de milagres e o Tiquinho, com pouquíssimas chances, resolvia os jogos. No meio disso, tinha o Adrielson bem, tinha o Eduardo bem, mas não havia muita coisa entre o goleiro e o seu atacante para sustentar aquela posição. É lógico que a Mas derrota... ele foi contratado para resolver isso. E aí chorou depois Aí do chorou. clássico. Aí embora. vai lá. acabar o Buda raciocínio. Briner, vamos lá, senão fica nervoso. O erro do Bruno Lage foi ter falado isso em público. Ah, sim. Isso era uma coisa para ser resolvida internamente. Quando ele vai lá e fala isso em público, é uma coisa que cairia muito mal em qualquer lugar do mundo, para qualquer técnico, e aqui no Brasil, ainda mais. Você acha que com o Bruno Lage seria campeão? acho que não. Daquele jeito, não. Ele acho que não. dinamitou o Não, vestiário. Eu acho que não. Mas aí os jogadores escolheram o técnico depois e você viu o que aconteceu. Não, tudo Mas bem, aí mas o o Bruno erro- Lage tava... Então, perfeito. O Bruno Lage é contratado para resolver os problemas, não para eles criar mais amam, Porque o que problemas. acontecia no Botafogo? O Foi o que ele Botafogo aconteceu. tinha dependências. Hoje, se o Júnior Santos, que se acabasse a temporada hoje, seria o melhor jogador da temporada do Botafogo, tiver mal, você tem 5 jogadores que resolvem. Se o Luiz Henrique sim, joga mal, sim, o elenco tem mais tem 5 mais jogadores que opções. resolvem. Sim, mas Se o aí- Jefinho machuca, você tem mais 5 jogadores. Tem o Savarino. Mas isso daí faz parte de uma construção, que é uma Claro. coisa natural, Por porque isso você esse chega... time é realmente candidato aos Sim. títulos de forma consistente, ao contrário do ano passado, que era uma coisa atípica do futebol. Esse time é muito melhor que o do ano passado. Assim, Se vai Bira, ganhar ou não, eu não sei. Eu entendo a sua opinião, tal, mas eu acho atípica porque veio um treinador que não teve capacidade nenhuma de entender o que ele tinha nas mãos e o que ele teria que fazer para continuar um trabalho de um treinador, ou seja, que o Luiz Castro vinha construindo, fez, descobriu a forma de jogar, mas o Lucas Perry pegou, o Tiquinho fez isso, fez aquilo. Quantas e quantas vezes nós vimos isso? Isso acontece. Isso não acontece o ano inteiro. Não acontece. Por isso que ele foi contratado. Porque quando ele precisou arrumar a equipe, ele só fez, Mas eu acho- mas eu acho 3 que tem uma pontinhos. outra- Ele eu acho fala, outra questão. chora. Aí a grande besteira que ele fez, não sei se, acho que você vai lembrar disso. Né? O Tiquinho tem problemas, o pai e tal. Ele treina a semana inteira com o Tiquinho titular. E depois A tirou o semana cara. inteira com o Tiquinho titular, no jogo decisivo, aí põe o Diego Costa. Aí quando é perguntado, ele fala assim, não, eu coloquei o Diego Costa porque o Diego Costa tem mais currículo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai escalar por currículo Isso ele e não falou pelo na entrevista. momento? Ele falou na entrevista Falou na isso. Sim, eu sei. Entendeu? Ou Inclusive, seja, jogou no segundo, o Tiquinho entrou e fez o gol. Segundo tempo. se existisse problemas, existiam problemas, é lógico que existe. Todos os clubes, se você pegar o Palmeiras, tem problemas. Se você pegar o São falar Paulo, do tem Palmeiras problemas. já. Se você pegar o Flamengo, tem problemas. Todos os times têm nos dia a dia. Por isso que serve a assessoria. A assessoria de imprensa hoje serve muitas vezes para isso, para encobrir todos os problemas. Tem jogador que está com dor de estômago e a gente sabe que não é dor de estômago, é de outra coisa. Né? Tem jogador que fala que está com dores musculares, mas precisa dar aquela descansada um pouquinho mais. Tem uma série de coisas. Tem treinador que... Você vai blindando o teu Você ambiente. blinda o ambiente. Isso é Tem coisas verdade. que acontecem dentro do vestiário. Agora, o treinador vem, externa tudo que externou e ainda pediu para ser mandado embora. Ah, não, quero ir embora. eu acho que é um Ó, combinado Arremata já. aí, Pedro, pra gente ir pro Agora Palmeiras. não, agora... Só, desculpa, Nada. Pedro. Aí o que aconteceu? John Textor, junto com os outros profissionais que estão no Botafogo, competentes. Vem cá, o que aconteceu ano passado? Isso. Então acho tá bom, que- então vamos fortalecer o elenco, vamos trazer mais peças. O Tiquinho, você viu, se o Tiquinho se machucou ano passado, a gente tinha o Diego Costa, mas vamos trazer outras posições, jogadores de outras posições, para que a gente não fique tão não acho dependente que de um o- jogador. eu não E acho o que o Botafogo Botafogo- hoje tem vários bons jogadores nas posições do meio para frente, que eu acho que é um entendimento Já mudou de... um pouco. Eu não acho... Só eu para não deixar, acho que só o pra deixar claro uma Botafogo- coisa, Diga. o Vini, pra John gente- Textor deu uma entrevista ao GE, né? Foi publicada ontem, salvo engano, Quando ele fala do Bruno. e ele fala que o maior erro dele como gestor até agora no Mas eu Botafogo acho- foi ter mandado embora o Bruno Lage. Eu acho que o Botafogo ele não perde o campeonato só por conta da troca do Bruno Lage. Não, isso tem vários... E eu não acho que o Botafogo perde o campeonato
só porque, como o Birner disse, né, aquilo ali a longo prazo talvez não fosse sustentar a maneira como o time concedia mais chances do que criava para o Tiquinho. Eu acho que tem um componente que, para mim, é fundamental no jogo de ontem, e bato nessa tecla, que o Botafogo tinha qualidade ano passado. Ele não chegou onde chegou a 10 rodadas do fim. Ele até o jogo contra o Palmeiras. Se ele vence aquele fatídico jogo contra o Palmeiras, ele abria 9 de vantagem há um mês e pouco ele do final. sido campeão. Então o que acontece ali vai muito além do campo. O que acontece ali é que o time derrete mentalmente. E quando eu falo que a vitória de ontem é importante, porque esse Botafogo que cria personalidade, cria casca, ele cria uma casca mental também. Você pega o jogo de ontem, se eu não me engano, acho que você tinha 3 ou no máximo 4 jogadores do grupo do ano passado, daquele jogo. Né? Então, você vai criando uma casca mental que você não teve ano passado. Não é só por conta da qualidade dos jogadores. Tudo bem. Não é só por conta de um ano passado não ia sustentar tecnicamente. Poderia ter sustentado, não derretesse mentalmente naquele turbilhão de Lúcio, Flávio, Bruno Lage, jogadores mandos, jogadores... Se você não derretesse mentalmente ali, ainda assim você tinha gordura para sustentar o título. Eu acho que tem muito de um componente, que é o que para mim importa ontem também, de como o Botafogo ontem ele sai mais confiante. Tem uma questão ali... Falou da sua personalidade que está sendo formada. No seu trabalho, sim, a personalidade ela está sendo forjada. Mas é isso, não é só o técnico que o time é melhor. Isso é verdade. É um Botafogo mentalmente diferente. Ontem a gente teve também um capítulo que a gente falou aqui sobre Leila e Textor, e ontem até nós tivemos algumas imagens aí em relação à torcida do Botafogo, que eu falei que a torcida ia para fazer a festa e tal, e obviamente você não consegue controlar. Tem muita gente ali e tem gente que vai tomar uma atitude que é diferente. Vamos colocando na tela aí também como é que foram as manifestações dos torcedores do Botafogo, porque a Leila, o que ela fez? Ela se posicionou também, Bubu. Ela falou, olha, eu não fui ao Rio de Janeiro. Ontem a gente falou, né, Zé? Pô, postou avião, vai no Rio, vai pro jogo. E aí ela não foi ao Rio de Janeiro. Disse até que por questão de segurança e tal. O Abel também falou com a questão do futebol brasileiro, da cultura, mas nós tivemos essa torcida do Botafogo provocando muito a Leila Pereira. Lembrando, Bubu, que nós teremos novos capítulos. Eu gosto sempre de pontuar isso, que nós teremos pelo menos mais 2 confrontos de Libertadores e o do retorno também, né? Sobre isso que eu ia falar, né? Não é porque eu tô de verde hoje aqui, não vou representar aqui a Sociedade Esportiva Palmeiras contra representando os meus companheiros, mas é o seguinte... Há uma festa muito grande agora com o Botafogo pela vitória de ontem e é preciso ter os pezinhos no chão. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Calma, Birner, eu esperei você falar. Agora você está me borrifando. Tá borrifando, mas olha isso aí é um absurdo. Isso é horrível, cara. Isso é medonho, a Leila fez bem em não viajar, não ir, tal. Quem fez isso é uma ameaça, né? Então, é uma atitude criminosa, tal, algo bem sério, pesado. Embora eu entenda que o John Textor, com as declarações, a forma como ele expôs tantas coisas sem provas, tal, tenha inflamado alguns torcedores mais tresloucados do Botafogo. Mas acontece o seguinte, a gente não sabe, estamos no meio de julho, não sabemos quem vai ser o campeão do primeiro turno. O Botafogo não tem garantido matematicamente nem o título do primeiro turno. Você tem garantido o Flamengo. Já. Que ele ganhou o ano passado o primeiro turno com sobras, abriu uma vantagem, uma gordura muito grande. No final do primeiro turno do ano passado, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0 em São Paulo, no Allianz Parque. Então a gente já... O discurso que a gente está tendo agora... Então, o discurso que a gente está tendo agora, Botafogo é forte mentalmente, Botafogo é organizado, Botafogo não vai fazer água. Eu não usei ano passado, eu falei o contrário. No ano passado, quando o Botafogo veio em São Paulo e ganhou do Palmeiras por 1-0, boa parte do discurso, tá vendo? O Botafogo provou que não é um elefante em cima da árvore, que vai cair... Mas quem falou isso? Eu posso falar rapidinho. Eu falei... Pegou no meu pé, eu posso falar. O Botafogo não era elefante em cima da árvore. E não é porque ele perdeu o Campeonato Brasileiro que ele era elefante em cima da árvore. Tanto é que ele tá brigando de novo. Então, aí o que aconteceu? O Botafogo se dedicou no segundo turno quase que exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Ele meio que abriu mão da Sul-Americana. Sim. Dessa vez o cenário é diferente. O Botafogo tem 2 títulos inéditos para ganhar. A Libertadores, que é o grande sonho, e você investe, o Textor faz um grande investimento. Assim como ele fala que lá na Europa, o Grupo City investe para ganhar a Champions League... E ele fez, na entrevista ele falou que o Bahia vai ganhar 17 dos próximos 20 títulos brasileiros. O que eu acho, apesar do apoio do Grupo City, não vai acontecer. Mas tá bom. Ele tem noção exata do poderio do Flamengo, o dinheiro, a diferença que tem pro Botafogo e tal. Mas o Botafogo tem um duelo contra esse mesmo Palmeiras na Libertadores e o bom time do Botafogo pode muito bem eliminar o Palmeiras. E aí a coisa vai se inverter.
Se o Botafogo, o sucesso dele, se ele elimina o Palmeiras da Libertadores, o Palmeiras vai abraçar de novo o Campeonato Brasileiro em busca de um tricampeonato genuíno que só o São Paulo conseguiu. E o Botafogo vai ter que lidar com mais responsabilidade, com o compromisso de tentar vencer pela primeira vez a Libertadores e a Copa do Brasil daqui a pouco vai ter o sorteio. O Botafogo também não tem esse título. Que bom se o Botafogo fizer isso pro Botafogo. Mas isso, por exemplo, muda a análise do ano passado, o Botafogo brigava. Pra mim muda. Pra mim muda. Porque o Botafogo, envolvido com chance de ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil, títulos inéditos, Copas, pro Botafogo é muito importante, não é que ele vai abrir mão do brasileiro. Mas ele não vai conseguir dar a prioridade que ele deu o ano passado. Para o campeonato. E, por exemplo, se o Palmeiras cai precocemente da Libertadores, sai nas oitavas, aí ele volta o Palmeiras, que ontem estreou o Maurício, estreou o Felipe Anderson. Os dois entraram no segundo tempo. O Palmeiras está num processo de reconstrução. Perdeu o Hendrick, apareceu o fenômeno Estevão. Tá então, o tempo, para mim, joga a favor do Palmeiras. E no segundo turno, o jogo da volta entre eles é em São Paulo. O Estevão tá preocupando. Se o Palmeiras ganha... O Estevão, só um parênteses, ele saiu ontem do Newton Santos mancando e agora vai fazer a sua avaliação. Eu tô falando do lado do Palmeiras. A gente falou muito do Botafogo. O palmeirense ontem e o Abel, que é um... Reclamou da arbitragem. Reclamou da arbitragem. Vamos pôr no ar aí. Vai botar? Então vai falando enquanto isso. Pode falar Não. Pode falando que é a imagem do então, lance. O Abel, que é normal, né? O normal, tradicionalmente, quando o Palmeiras pede, ele reclama da arbitragem, ou fala que o adversário teve sorte. Normalmente é o padrão dele. Não, ele falou ontem que o Botafogo foi eficaz e mereceu a vitória. Mas ele falou também que a... Primeira fala dele na coletiva foi: era jogo, amarelo? Botafogo mais eficaz. Botafogo mais eficaz. E o juiz interferiu no jogo. Não, ele falou, não fui eu. Não, senão a gente coloca todo o choro Não, mas ele falou. Vai colocar a fala dele? Nós temos essa fala aí, ó. Não fui eu que falei, foi ele que falou. Marcelo, ele falou que erros importantes aconteceram. Teria expulsão do Alexander Barbosa. E você daria amarela aí pra essa Então, expulsão? tem muito palmeirense, eu recebi mensagem, inclusive de um grande palmeirense, falando que no jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro, o Igor Rabelo foi expulso em um lance similar. Então os palmeirenses estão utilizando, poxa, o Botafogo que reclama tanto da arbitragem, que o Textor fez um auê, criou uma CPI, não sei o quê, não vai reclamar agora da arbitragem. Porque se o Igor Rabelo do Atlético Mineiro foi expulso no Newton Santos, né, contra o Botafogo, era um lance muito similar, se você puder colocar, e o jogador do Botafogo não foi expulso. Verdade. Então tá bom, além do mimimi, chororô, tal, do Abel, tradicional, não sei o quê, a verdade é o seguinte, o palmeirense está muito confiante, porque se ele tirou uma diferença grande no ano passado, tendo perdido o confronto direto no primeiro turno em São Paulo, agora, em tese, pega aí na tabela, se o Palmeiras vem aqui e dá o troco em São Paulo, é possível. Ganha 1-0, 2-0 aqui, ele supera, porque a diferença dele estava só no número de gols marcados. Então, assim, não é que o Botafogo, a situação, comparando com o do ano passado... Eu só acho que o Botafogo tá com os pés grudados no chão jogando futebol. Então, é o que ele tem que fazer. Ele tava Se ele vai ser campeão ou não, ele não tem tava que assim, fazer. até o primeiro turno ano passado, ele estava sendo Mas no primeiro turno passado, o futebol do Botafogo não era tão bom quanto o pessoal que era. Essa questão. Eu estou dizendo o foco pro Palmeiras. O Palmeirense está confiante. Outro elenco. Mais confiante. O Palmeiras tem mais confiança em ganhar esse brasileiro agora, nesse momento, do que era quando perdeu por 1-0 pro Botafogo no primeiro turno do ano passado. Até porque o Palmeiras, no ano passado, fez outra opção, né? É isso que o Botafogo chegou à semifinal da Libertadores. O Palmeiras fez a opção de jogar Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro já estava lá atrás, né? O Botafogo, tinha um outro... Caiu o primeiro clube que caiu era o Red Bull. Se o Red Bull ganha do São Paulo na Vila Belmiro, o Red Bull assume a liderança. Aí ele perde pro São Paulo na Vila Belmiro, depois tem o... Aí acho que vem o Atlético Mineiro, não sei se, eu não me lembro agora. E depois o Palmeiras acho que era o terceiro. Eu não sei o Palmeiras acho que era o terceiro time. Não era o Grêmio, não, que estava lá. O Grêmio começou a arrancar, o Galo do Filipão arrancando. Eu sei que acho que o Palmeiras foi o último time desses que estavam que ninguém atrás, queria, a gente ninguém brincava. Queria, que caiu. São Paulo quando ganhou, aliás, o nível desse Campeonato Brasileiro está muito mais alto que o do ano passado. Mais alto. Quando teve São Paulo e Palmeiras no Brasil do ano passado, muita gente falou assim, um jogo que não vale nada. O São Paulo já é campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores, não está nada com o jogo, e o Palmeiras não vai chegar em lugar nenhum. O Palmeiras ganhou de 5-0, arrancou pro título. Ali começou a arrancada. Entendeu? Por falar em São Paulo, vamos falar do São Paulo. Aliás, só elogiar o Felipe Anderson, que jogou demais. Se o Felipe Anderson jogasse no Rio Branco, que é meu time, eu ficaria empolgadíssimo. São Paulo! Você não tá empolgado com a atuação dele, a gente percebeu isso. Não. São Paulo e Grêmio. Ele veio beijando o santinho do Felipe Anderson. Aqui sobe, e aí? Aqui só desce. Isso é tela do Galindo. Vou deixar. Ontem, Zubeldia falou. Vamos acompanhar. Rebeldia. Luiz Rebeldia. Queria que você falasse um pouquinho sobre os acréscimos no final do jogo. O juiz acabou dando 13 minutos. Se isso, na sua opinião,
acabou contribuindo para 13 minutos. 13 minutos para um jogo. Creo que es la primera vez que lo veo aquí. Eu 13 também. minutos. Mamita. Quiero felicitar a nuestros torcedores, ¿no? Está bien dicho. A nuestra hinchada. Cuanto más difícil estaba el juego, más alocado, más nos empujaron, Muito bem, e aí os melhores momentos desta partida do São Paulo afundando o Grêmio e entrando no G4. Ele agradeceu os torcedores, Birner. O Morumbi estava ensurdecedor, como fala tem aquela faixa. Eu ouvi o áudio da transmissão porque eu estava aqui me preparando para linha de passe. Vi esse jogo, vi o jogo do Vasco, vi o jogo do Palmeiras e Botafogo. O Bubu estava no estádio, pode falar melhor do que eu. Ele vai falar, mano. Inclusive, em nome da família Bueno, eu quero agradecer as palavras do técnico Luiz Rebeldia. Mas é o fim. Porque realmente o São Paulo fez um gol no início com o Lucas e depois, especialmente no segundo tempo, depois da lesão do Alisson, né? Ficou um clima muito favorável para o Grêmio em campo, né? E a torcida, minha filha, minha sobrinha, meu filho, minha irmã, começaram a cantar, empurrar o time numa momento de dificuldade, junto com a galera ali e tal, né? 53 mil pessoas, é a segunda melhor média de público do Brasil, só perde pro Flamengo, São Paulo, né? Então, e aí dando força pro time que estava debilitado. A ausência do Alisson, a gente vai falar aqui com muita tristeza. Força ao Alisson. É o principal jogador do time. Na temporada, o Lucas fala isso abertamente. É o principal jogador do time. E olha, principais jogadores do campeonato. É o melhor jogador da posição no campeonato. E o São Paulo, nesse ano, São Paulo campeão da Copa do Brasil, perdeu Pablo Maia e Alisson. É como nem perder Josué e Mineiro lá na época do Trimundial, entendeu? É por aí. O São Paulo confiava muito. Eram dois jogadores que o Dorival levaria pra seleção. Hein? Não, mas não é? Mas você sabe que é o Alisson? Quem que é o José Mineiro? É verdade. É a dupla de volantes de mais sucesso no São Paulo nos últimos 12 anos. A questão do Alisson, a ausência do Alisson, aliás, um abração pro Alisson, que a gente boa demais. Força pra ele, é um cara que venceu depressão e tal. Ele fez um post aqui e tal. Cara, teve companheiro nosso. Que ele tem a força, tem apoio de companheiro, todo mundo. Mas teve companheiro nosso que tá até de férias, tá? Falou, tô aqui no mato, nem quero ver futebol. Mas quer voltar, falou, tem que contratar alguém, que senão vai perder o campeonato. Olha a bica do meu dia. Assim, o São Paulo está muito fragilizado nesse setor para os próximos jogos. Com o Luiz Gustavo e mais alguém, porque o Bobadilha ainda não é jogador para esse setor. O Galopo acha que é segundo volante, mas aqui ele não tem nível para jogar, pelo menos não mostrou até agora se tiver nível para jogar como segundo volante. As observações do Rogério sobre o futebol do Galopo estavam certas, tanto que ontem ele entra como terceiro jogador do meio campo, quando o São Paulo precisa reforçar a marcação e não como segundo jogador ali. Então, assim, eu não gostei da primeira alteração do Zubeldia, ele colocou o Rato. Aliás, o Rato, pra mim, tá robusto. Tá cheinho. O quê? Tá robusto. O Rato, no auge dele, quando ele cortou pra esquerda e meteu no ângulo do Cássio, ele tava parecendo o nosso chefe, o Mickey. O Mickey tá sempre bem em forma, né? Controvérsia. Agora ele tá mais pra Jerry. O Rato agora, ele tá, o Rato mais menos Mickey tá mais pra Jerry. Ele precisa dar uma enxugada lá e tal. Tá robusto. Então ele depois que ele voltou da lesão, não voltou bem. Tá meio cheinho, mais lento, menos arisco. E o Rato tem que ser esperto, tem que ser rápido, né? Mas assim, o Zubeldia colocou ele primeiro, foi o primeiro jogador a entrar e a coisa não funcionou. Continuou ali o meio campo disperso, o Bobadilha não consegue segurar, deter, não tem velocidade, mesma saída de bola. Então o São Paulo passou um sério risco de tomar um empate. Tudo bem que teve chances no contra-ataque. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês dois aqui, né? Porque quando fala São Paulo, eu acabo... Parece que dá uma... Não sei porquê, acaba assim. Mas natural isso. O coração fica mais... Não, que eu vejo que isso aqui... Eu falei, eu estava no Morumbi, eu presenciei em loco tudo o que aconteceu ali. Casa Sacrossanta, lembra que falava... Nosso querido Juvenal. Bom, e aí... Aliás, minha filha vibrou duplamente, porque sabe que minha filha é vascaína, né? Então ela estava acompanhando o São Paulo, né? Que é o time da família, né? E o Vasco ganhando também e tal. Então ela estava vibrando duplamente. O amarelo para o Zubeldia, vocês consideram de que maneira? Há uma perseguição? O vermelho? Não, o cartão para ele. Não, eu avisei aqui, agora as pessoas estão me entendendo. Eu falei lá atrás, quando contrataram o Luiz Rebeldia, que ele era parecido com o Abel no aspecto comportamental. Que ele é inquieto, ele não respeita a área técnica. Mas pode fazer ele vai isso, bater escanteio, vai comemorar. Não é que é legal, não. Tá. Ele tá infringindo as regras, então ele tá sendo advertido sistematicamente. Vai ser a segunda suspensão dele depois, né?
em pouco tempo, entendeu? Ele toma amarelo quase que todo jogo quando não é expulso, então ele briga, protesta, a torcida gosta dele, que ele é enérgico. Ontem no Morumbi de novo, a torcida gritando o nome dele, virou ídolo. Ele não é um Abel ainda pro São Paulino, mas o fato de ele lutar, brigar, o São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem contra o Galo. Ele veio a público lá, teve uma reação forte, até passou do ponto. Mas eu falei desde o começo, esse cara tem esse perfil. Ele é intenso, ele vive o jogo, ele joga junto. O Abel também ontem, quando ele reclamou da arbitragem, que ele tem esse perfil. Então, por isso que eu falei, não, você tá comparando o Abel com o Zubeldia? O que o Zubeldia ganhou? O Abel falei, cara, eu falei no aspecto comportamental. E eu acho que em um curto espaço de tempo, o Zubeldia já superou o Abel, assim. Porque ele já teve treta, já foi lá cobrar repórter na coletiva também. No quesito de entendeu? É que o Abel tem mais tempo, ele tem mais episódios, mais acontecimentos. Só que, se você fizer a média de jogos por cartão, a gente faz muito com o jogador, né? O jogador mais violento, que faz mais falta, toma cartão. Compara, daqui a pouco, eu tô pautando aí, né? Faz a arte, Abel e Rebeldia, média de cartões por jogo, média de expulsões por jogo. Vai pro Zubeldia. Ele tem esse lado. Tá vendo, Zé? E aí? Agora, só uma coisa. Diga, a arbitragem de ontem, ele tem toda a razão. Mais uma vez, ele tá brincando. Pera. Assim que eu gosto. Só pra ser justo. Eu acompanhei o linha de passe. Não foi contundente. Mas a Renata Ruel disse. No linha de passe de São Paulo e Galo, você não foi contundente. Porque eu não tenho certeza sobre o lance de mão, apesar de você bater na mão. O que você falou, Pedro? Mas tinha falta que não foi. Só pra ser justo, que tacamos pedra aqui no Abel há 5 minutos atrás. Isso. A Renata diz que a reclamação do Abel ontem era justa também. Era justa. Não parecia que o cara era maluco. Fala da arbitragem de ontem. Mas sim. Você acabou de falar. Você ficou quase que... Não dá. 13 minutos? 10 minutos? Por que 10 minutos? É sério, isso não acontece no Campeonato Brasileiro. Isso é completamente fora do padrão, inclusive da ruindade do Campeonato Brasileiro. E a distribuição de cartões? Ele acabou expulsando o Igor Vinícius. Sem saber que estava expulsando. Ele quer se impor com o cartão, tipo o árbitro brasileiro que se defende com o cartão. Então dá cartão, começa dando cartão. Aí depois ele já perdeu as contas. Não tô falando que é mal intencionado, não é isso. Porque o cara, porque o cara bateu um lateral 5 segundos pra 5 metros pra cá, ou 5 pra lá, dá um cartão amarelo, só pra mostrar poder. E aí os caras do Grêmio vão cobrar. Não, o cara já tem amarelo. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que expulsar o cara do São Paulo. Aí, ai, meu Deus, aí ele vai lá, todo sem jeito lá, expulsa. Aí tem um lance de escanteio que o São Paulo demora pra cobrar logo depois, que ele tem que dar um amarelo e não dá, porque tinha dado esse. Não, e lances bobinhos assim, que às vezes irritam. O Grêmio tava pressionando o São Paulo, tiro de meta pro São Paulo, escanteio pro Grêmio. Lembrando que o São Paulo veio da arbitragem no jogo anterior contra o Atlético. Olha lá. Ó, tô militando. De escola aqui, olha lá. Escola. Tiro de meta pro São Paulo, escanteio pro Grêmio. Aí os caras, você tá louco, todo mundo, cara. É bom quando o coração fala mais alto. O pessoal não aguenta e o coração vem a público. Eu acho o seguinte. Daqui a pouco chega. Rogério também. O mundo acaba. Não. Quando você erra consequentemente contra o time Y, passa batido. Você ouviu aqui? Passa batido. De novo. Eu conheço. Eu conheço desde antes de ser jornalista. Conheço bem. Então dá nome. Você conhece, mas dá nome. Não. Só pra entender, na tua opinião... O que é justo é justo. Dá nome. Na tua opinião, o árbitro vai apitar. Não, generalizado. Não, generalizado não. Quando um clube é diferente do outro. Generalizado é muito fácil falar. Eu vou fazer o seguinte. Peraí, eu não vou responder. Dá nome. Então você dá nome aos bois, como tem a música. Eu vou responder. Por favor. Pro fã e pra fã do esporte, pra todos que assistem a gente agora, você acha que o tratamento dado a todos os clubes é exatamente igual? Vem tá cá, aí a sua vem resposta. cá, fã de esporte, vem cá. Nelsinho, vem cá. Não respondam isso. Se ele não teve coragem, não são vocês que têm que responder. Não respondam. Tá bom demais. Olha, o Zé não quer que você tenha a sua opinião. Não. Eu quero que tenha a sua opinião. Respeita as opiniões. Não. Cada um fala a sua opinião. Coragem. Coloca na mesa e fala. Coragem. O nome do cidadão. Isso. Gustavo Ervino Bauerman. Porque o Marcelo de Lima Henrique é famoso, o cara que atrapalhou a vida do São Paulo contra o Galo fortemente. Na semifinal de Copa do Brasil, no Morumbi contra o Grêmio, caseiro. cozinhou o jogo, que era uma Marcelo de Lima Henrique
Henrique é o árbitro mais Assiste o caseiro jogo. do Brasil. Agora virou palanque aqui, ó. E agora eu quero repetir. Gustavo Ervino Vamos puxar lá de 1900 Cara, e pouco. ele tentou levar até o empate ali, ele tentou empatar. Sabe como é que é? Geralmente quem é ajudado tira sarro. Ai, meu Deus do céu. Você ouviu? Ele falou que quando é favorecido, todo mundo tira sarro. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar e vou dar nome. Ih, tela dividida. Eu vou dar nome. Existe uma O Zé foi diferença. Se eu jogador. tiver que Calma, Zé, falar, percebe. Calma aí, eu vou Vovô. dar nomes. Eu não vou ficar jogando aí porque eu não tenho certeza do que tá falando. Eu dei o nome aqui. Tem que tenho ter muita certeza. certeza. Então prova do que você tá falando. De tudo. Prova. Você tem que precisa de uma provar. prova de papel, né? Eu não Prova, tenho. não, prova. Fala, vou dar todo nomes. mundo fala. Eu também posso falar. Você ficou nervoso? Por quê? Não, não tô nervoso. Parece que tá Eu tô nervoso. só Por que tá falando. nervoso? Doeu? Eu tô rindo o tempo todo aqui. beleza. Eu tô jogando Tá a doendo, primeira. hein? Não, mas fala, ué. Vocês doendo. querem falar, mas não tem Eu tô prova. falando. Daqui a pouco eu vou chamar de Beer Tech. Então, por exemplo, É o isso é Beer informação. Tech. Por que será? O jogo Atlético Mineiro e São Paulo, durante a transmissão, deram... Sabe quantas vezes um visitante Você tá venceu? eufórico, deixa eu... Peraí, sabe quantas vezes um time visitante venceu com o Marcelo de Lima Henrique apitando nesse ano no campeonato? Quantas? Nenhuma. Tá bom. Nenhuma. Então por isso que ele tem a fama, dados, estatísticas, que ele é o árbitro mais caseiro do Pedro Brasil. levantou a mão. Vamos lá, que por hora. Mas aí, peraí, o time precisa vencer. Não é que Jogar todo bola pra jogo, ganhar. não é que todo jogo é o juiz que diz quem vai vencer. O juiz entra em campo e fala, time, calma também, você tá generalizando. Tô falando que é um eu vou dar estatístico. nome, eu tô com o Birner, o tratamento é diferente mesmo, eu vou provar com esse programa. O Abel, que fez uma reclamação justa de um lance que poderia ter sido expulsão, foi citado como o chororô do Abel. O Zubeldia, não, ele tá certo. Então é diferente. Não, Olha aí, ele não chorou, Eu não falei que É diferente. Não tem ele O Abel tem imagem, ele chutou o Abel acho que abriu a microfone, sabe que ele coletiva, chutou? o Abel abriu a dividida, coletiva, agora os dois, sabe o como é Abel legal? abriu a coletiva falando, venceu e teve mais eficácia. Cara, ele tem um apelido de Luiz O Zubeldia. Zubeldia é certo. Claro que é diferente. Qual é o Pedro jornalista desse país que chama o técnico do São Paulo de Luiz Zubeldia? Fui eu que batizei o cara. Eu não chamei ele de Luiz Santinho. Luiz Madre Teresa de Abel, Calcutá. chororô, Eu chamo o cara de tem Luiz razão. Zubeldia por quê? É sempre Porque assim. Quando Luiz perde, Bom Dia. ele tem eu sempre que culpar os antecipei outros aqui e a tal. discussão sobre o comportamento dele. Eu joguei Aí, luzes Pedro. sobre o comportamento dele lá do Aqui a gente início. gira, Agora fica tá sempre todo no mesmo mundo lugar, discutindo. essa tela O dividida. Rebeldia é maluco, ele é louco. Eu avisei, O cara eu já sabia. O cara falou eu que já o Abel sabia. ontem foi chororô. O cara abriu a coletiva dizendo que o Botafogo teve mais eficácia. E que mais? Bom jogo. E parou por aí. Aí foi perguntado, e ele falou a mesma coisa que a nossa comentarista de arbitragem falou. Um lance ali, capital, o zagueiro... Cara, é então, tradição. assim, isso O não Abel, quando chororô, perde, quando o cara normalmente vai é começa com arbitragem, teoria, prejudicou. delírio, isso é chororô. Não é. Então não dá pra 5 minutos antes o Abel ser chororô e 5 minutos depois o Zubeldia ele tem razão. E não é tem só... razão. É uma estratégia. Aí vou ter que dar razão O Abel dele. e a comissão Aí eles vão dar técnica isso dele... diferente, Pô, dependendo no do campeonato clube. passado que o Palmeiras ganhou, a comissão técnica dele, o auxiliar, falou que tinha sistema. Birner, a culpa é sua. Não é chororô? Isso não é chororô? Mas você tá usando do ano passado pra falar sobre Eu o uso índice. nesse primórdio. Campeonato Paulista. Ordem. Campeonato Divide a tela de novo, vamos falar. Quantos microfones, Kleber? Tá Quando o tudo São louco Paulo isso ganhou de aqui. 3x1 do Palmeiras Calma, na não, final do isso não. Paulista, ele falou que o campeonato estava inquinado. Corta. É o Inquinado. seguinte. Você que Inclinado tá é a acompanhando mesa esse com o programa, balanço. calma. Inquinado. Parece que é um ele falou. terremoto. Calma, é terremoto no seu televisão. Calma. Cortamos os microfones. O Abel é Pra chororô. dizer- O Zubeldia tem Até razão, ele é o São rebelde. Paulo ganhou. Rebeldia. Você que tá acompanhando aqui, quero dizer que é futebol 90, não é o Fight Music Show, não. Parece card. Veio o Zé contra o Birner. Era sair o Maravilhoso. sorteio da Copa do Brasil pra você ver só. Eu gosto do Zé. Começou o sorteio lá? Já começou o sorteio lá? Pronto, vamos religar os microfones. Calma, vocês estão muito... Não, mas eu pedi aqui a palavra. Pediu e amassou ele. Pela Ele foi e ordem. amassou isso aí. Quem que amassou quem? Calma. Você amassou ou foi Não amassado? seja... Você tem que ser um Você amassou ou foi apresentador amassado? imparcial. Mas Não, tudo isso... Diferentemente Ele de outros ele apresentadores avaliou, aí que são parciais, Tem a você cara. tem que mediar. Você é um Tem apresentador parcial? Nossa, mas demais. Nomes! Tá igual o Birner. Apresentador que vai lá, Ah, tem sai, mesmo. janta junto, abraça, come junto. passeia junto. E na também? Nossa, o narrador também. O cara é parça, o cara é brother, toma fala você primeiro, não sei o que e tal. Então você tem a missão de ser mediador. imparcial, Você tá é um bom. mediador. Obrigado. O Gugu, eu tô Aqui sentindo que perdeu largou ali. a terapia. Perdemos, né? Acabou. Lembrando a você que já tem sorteio da Copa do Brasil. E olha, se tá assim na primeira hora, Desandou o segunda, programa. vem loucura total. Ele acaba por cima. Manda um abraço pro Tomás Rafael, apresentador da Ô, Transamérica. Grande abraço. Beijão, Tomás. Um abraço. Piotto também estão assistindo. Adalberto Piotto. Adalberto Piotto. Beijo a todos aí. Adalberto Piotto. Piotto. Olha, gente,
esse programa, ele é... Rodou, não deram o nome de nada. Agora, o que é engraçado... Falta coragem, Zé. O que falta é coragem. Gustavo Hermino Bauerman. Não, você deu um nome. Eu tenho nome do apresentador, nome do jornalista que trata mas não time A quer. e B diferente. Não falem nomes que você já tá se complicando. Eu não sou ombudsman, eu não tenho competência. Não, mas tá aqui avaliando quem cobre como cada time. calma, Porque a imprensa, quando fala time A, é assim. Quando fala time B... Calma. Isso aí você tá fiscalizando. Mas não deu nome. Faltou coragem, Zé. Faltou coragem. Avisa pro torcedor do Bahia que o tratamento do Bahia é exatamente igual ao de outros times. Você tá terceirizando. Desde que o mundo é mundo... Ele voltou com tudo Desde hoje. que o mundo é mundo, o torcedor passional, ele acha que o jornalista trata o time dele pior do que o outro. Desde que o mundo é mundo. Eu sou jornalista, também acho. Você empurrar pro torcedor essa resposta, você tem que assumir. Você falou que tratam time... Tratam quem? Sujeito indefinido. Tratam quem? Quem, Zé? Quem trata diferente? Quem? Ele faz falou que isso? atestou que também, que a arbitragem trata Não, mas eu diferente. falei, você tratou diferente, o Abel e o Zubeldia. Eu falei aqui, o Bueno aqui tratou... Você acha só o Bubu vai dá razão, inteiro? dá razão. Não, eu só Quem mais faz? Eu só Nomes, posso quem mais fazer o faz? nome. Nomes. Eu só posso... Tudo que ele passou e por tudo que ele está jogando hoje, eu concordo com o Birner, se ele não for o melhor jogador, ele é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro e nessa posição, para mim, um dos melhores, se não o melhor. O quanto deve doer para ele, tanto na parte física como na parte sentimental, vamos dizer assim, né? Porque ele passou, todos nós sabemos, todos sabem, né? Vê a público essa história, ele passou por uma depressão muito forte, contou com a ajuda dos jogadores do Palmeiras, do Mike, do Zé Rafael, né? Jogadores sensacionais, seres humanos sensacionais, né? E quando e hoje, para mim, ele já vinha jogando bem com o Dorival, mas com o Zubeldia, não sei se é... Não sei, além do posicionamento, né, a forma como ele vem se comportando durante a intensidade do jogo, né, são 90 minutos que ele joga, ele mantém uma média, assim, uma regularidade excepcional, né? E agora é só torcer para que ele possa... Ele vai fazer, me parece que já fez a operação, né? Que ele possa voltar com com calma, né? Não acelerar os processos, porque a tendência é que você acelere o processo para poder voltar o mais rápido possível. Nem sempre é assim, com calma. Que a equipe do São Paulo, a equipe médica, psicológica, tem um trabalho à parte com ele também, né? Nesse sentido de tomar um pouco mais de cuidado, mais do que o normal, pelo histórico que teve. E assim, eu acho que o São Paulo vai perder muito com a ausência dele. Muito. Porque para mim, ele tá jogando demais. O Birner até falou que é o melhor da posição, né, Sim, Birner? primeira coisa, o mais importante, o ser humano. Né? O jogador, a dor que ele sente, a cirurgia que ele passa, a carreira dele, a recuperação. O Zé fala muito sobre a questão da depressão e falou em suicídio. Sim. Inclusive, foi muito ajudado. Ou seja, é uma pessoa que saiu assim, do limbo, da parte emocional, com uma doença emocional, que isso depressão é doença, não é frescura, ao contrário do que muita gente pensa, não é fraqueza, para se transformar, para mim, no melhor jogador desse ano na posição no Campeonato Brasileiro. E o jogador insubstituível no São Paulo. São Paulo pode ir no mercado, não vai achar um jogador que cumpre as funções como o Alisson cumpre, a perda para a equipe ela deixar, é irreparável. Não vai ter talvez o orçamento para isso, né? Não acha. É muito difícil. São Paulo vendeu o Diego Costa, 44 milhões de reais. Não acha. E o São Paulo está para comprar o Thiago Mendes, que seria o cara. Mas dizem que o dinheiro para contratar é o mesmo do Diego Costa. O São Paulo teria que pegar os 44 milhões do Diego Costa, o zagueiro, e jogar no Thiago Mendes. O Thiago Mendes, se tiver inteiro, é um baita jogador. Sim. Eu gosto muito, inclusive, desde a ultrapassagem no São Paulo. O negócio para mim que é fundamental, mas ele quer vir, ele tá louco para vir. Sim, isso aí só que ele muito. tem uma outra característica. Então, o Zubeldia até pode fazer o São Paulo continuar sendo muito forte, só que ele não tem a característica do Alisson. Eu acho é um jogador mais de força, que vai avançar fazer, um pouco mais. Eu acho que o Alisson vai fazer muita falta, eu concordo em gênero, número e degrau, né? Diria o filósofo com você. Era o melhor jogador de São Paulo até aqui, na posição, se não o melhor, dos melhores do campeonato. Mas o que eu acho também é que o trabalho do Zubeldia não morreu por isso. O São Paulo não acabou no ano por isso. Ele não tem jogadores na posição do nível. Calma, ele perdeu os dois volantes. Tudo bem no elenco. Do time. Eu discordo que não tem jogador no mercado que você não possa repor. O que eu acho que é difícil não tem. Ele já estava encaixado, ele vivia a melhor fase dele, o São Paulo entendia que era o Alisson entendia que era o São Paulo. Isso tem uma dificuldade. Agora, e você talvez não vá gastar o que você teria que gastar para repor. Agora, também não acabou o ano de São Paulo por conta da saída do Alisson. O Alisson talvez se você
É muito ruim fazer esse exercício, mas você não queria perder o Alisson, você não queria perder o Caleri, você não queria perder jogadores ali que são Alisson, Caleri, Lucas, são 3 jogadores sensíveis. Então, são as referências. Mas também, a gente não pode decretar aqui agora o final do ano de São Paulo. Não, ninguém fez isso. Porque não tem substituto. Vai ter uma perda. Vai ter uma perda. E o jogo passa muito por ele. O Zubeldia também é capacitado. O Zubeldia já vinha cobrando jogador. O Zubeldia falou que agora assim, a diretoria... Ele cobrou agora, cara, agora não dá. Ele nunca tinha cobrado reforço até hoje. Ele nunca tinha cobrado. O Zubeldia chegou, caiu a ficha dele pra agora. Não dá pra decretar o fim da temporada. O São Paulo precisa de um atrás esquerdo para o ano passado. Zé, o que você... Entendeu? Desculpa, pode falar. Não, o Zubeldia agora, ele falou assim, ó, cara, não tem mais o que fazer. A gente precisa pelo menos de 2 volantes, um zagueiro, um lado, assim, coisas que o São Paulo já precisa para tempo. E a diretoria tá assim, ó, o time tá indo, vai. Tem dinheiro. E olha nesse Campeonato Brasileiro, a concorrência. Palmeiras está se reforçando, o Botafogo está se reforçando, o Cruzeiro, o Corinthians, times com dificuldade financeira estão contratando, e o Casares, que estava na Copa América chefiando a delegação, ali não sei o quê. Talvez o Alexandre pela lateral esquerda, talvez o Thiago Mendes, há quanto tempo se fala? Ele quer voltar para São Paulo, mas está difícil, não tem dinheiro, não sei o quê. Então, agora acabou. O Júlio Casares precisa ser o grande jogador do São Paulo agora e contratar. Porque, do contrário, o São Paulo perdeu esse jogadorzaço, que é o Alisson, pra ele. Quando vai começar agora mata-mata da Copa do Brasil mais sério, da Libertadores, e o São Paulo tá nesse momento no G4 do Brasileiro. Eu acho que o São Paulo não tem time pra brigar, ainda mais, não tem elenco pra brigar pelo Brasileiro. Mas pra ter algum sucesso nas Copas... O São Paulo precisa de novas peças, não tem jogador. Eu acho que a cobrança foi muito interessante, né? A forma como ele colocou. Ele falou assim, eu tenho jogadores, mas não para jogar nessa posição. Com essa característica. Com essa característica. Então eu vou ter o pior deles. Ou seja, o pior deles não vai me ajudar. Ele vai ter que remontar, fazer uma remontagem, encontrar novas peças para poder montar um Lembrando uma coisa, time. Zé, o São Paulo joga com Lucas, Luciano e Ferreirinha, Caleri, time muito agressivo e marca muito forte o São Paulo. Muito. Mesmo com os jogadores, passa muito pelo Alisson. Então tem que ter um jogador mais ou menos, não, tem que ter um jogador que possa se aproximar ao máximo dessa característica. Isso é o que pode acontecer, é o seguinte, sabe aquele jogador quebra-galho? Não, você pode jogar, professor? Não, jogo. Professor, jogo, pode contar comigo. Mas para fazer determinadas funções, cumprir determinadas funções, por exemplo, ele vai, o Rato, um exemplo, né? Pode até jogar no lugar do Alisson, só que o Alisson cumpria 100% das funções. O Rato vai cumprir 40%. Né? Então isso pode prejudicar. Tem alguns jogadores que estão voltando de empréstimo do São Paulo. Mas assim, não são caras que parece que vão resolver. Liseiro vai resolver para o São Paulo. O Mendes, Jackson Mendes. E tem uma outra coisa que ele pode fazer, que seria uma coisa muito impactante, e eu acho que não é algo bom. Ele pode simplesmente abrir mão de um terceiro jogador ofensivo que ele usa pelo meio, para colocar um jogador que marque mais como terceiro jogador de meio de campo e perde muito poderio ofensivo, para ter mais pegada e jogar só pelo lado e perde construção por dentro e torna o São Paulo mais previsível. Vai ter que refazer o time. Bom, gente, daqui a pouco sorteio da Copa do Brasil, direto da sede da CBF, mas os dirigentes já estão chegando. E tem uma sonora, o Braz acabou de falar, Marcos Braz falou sobre Flamengo e Gabigol. Sonoras interessantes. Tá de saída, hein? Vamos acompanhar e a gente vai comentar aqui que daqui a pouquinho, sorteio da Copa do Brasil aqui para vocês. Vamos lá. Gabigol, eu estou lendo na imprensa o que está acontecendo. O Flamengo não recebeu absolutamente nada, o Flamengo não foi comunicado absolutamente nada. E tem matérias em lugares importantíssimos que estão saindo e que a gente não sabe de nada. Existe interesse em manter o Gabigol após o fim do contrato? O Marcos, você viaja para a Europa para vocês tentarem fechar pessoalmente, como vocês sempre conseguiram, esses reforços que vocês estão tentando? Quando estiver um pouco mais próximo, que a gente se sentir seguro, a gente pega o avião. Porque a gente não vai fazer isso, expor o Flamengo, expor toda uma situação se a gente não se sentir confortável para dar um bote final, uma situação final. Ainda não está nesse momento. Um ponto que eu queria deixar claro é que, por exemplo, no Zenit, a pessoa que a gente está conversando lá é um ex-presidente da Rússia. Foi presidente por 5 anos lá. Então, assim, lá existe a parte política, existe a parte esportiva. Também não querem vender o jogador e a gente está no momento de negociação.
Isso acontece quantas vezes que clubes também fortes vieram aqui levar jogador do Flamengo e não conseguiram. Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação. Então, assim, eles não querem vender o Claudinho. E a gente quer, a gente está nesse momento aí. Tem que ter calma, tranquilidade e, mais uma vez, aproveitando aí a tua audiência. O Flamengo contratou o De La Cruz, o Flamengo contratou o Ortiz, jogador de seleção brasileira, já foi convocado. O Flamengo contratou o Vinha, disputou a Copa do Mundo, agora estava na Copa América. O Flamengo contratou o Carlinhos, que, lógico, é um jogador que vários times grandes queriam. Então o Flamengo vem fazendo o seu trabalho e apareceu aí nas últimas 5 dias, aí eu não sei porquê, um bombardeio falando que o Flamengo não trabalha na janela. O Flamengo está trabalhando na janela desde janeiro. Quem é a prioridade? Paquetá ou Claudinho? Quem é a prioridade? Quem vem primeiro. Bom, tá aí o Marcos Braz falando sobre Gabigol. Birner, você tem informações, é isso? Vou só breve. O Gabigol gosta muito da proposta do Palmeiras. As luvas são muito pesadas, 4 anos de contrato, e a soma dos salários e luvas dá um valor maior, ambos dão um valor maior do que ele ganha hoje no Flamengo. É interessante. Isso da parte da informação sobre a transferência. Isso. E o Marcos Braz, obviamente, sabe de tudo que eu estou falando. E o Pedro, ele falou sobre a situação do doping, as informações que circularam aí de veículos também, né? Claro que cada um tem sua informação aqui, mas o que você pode passar pra gente desse cenário? Não, a informação de momento é o que, inclusive, já foi confirmado pelas autoridades em nota. O Flamengo e o Gabigol não receberam nada. Não houve nenhuma notificação. Houve um movimento de que teria sido cancelado o julgamento por conta de uma não entrada de uma parte que deveria participar do julgamento. Inclusive, essa parte não participou do julgamento. O Gabriel teve o efeito expensivo concedido, mas, por enquanto, o Gabriel está liberado. Não tem nada diferente disso. E acho que a entrevista do Marcos Braz é muito mais uma defesa institucional de resposta a quem diz que o Flamengo não está se movimentando no mercado, porque ele fala para o torcedor, né? Palmeiras trouxe não sei quem, Botafogo trouxe não sei quem, tá todo mundo contra. E você, eu estou tentando, eu estou fazendo, eu estou atrás. E eu já trouxe o De La Cruz. Tem muito de responder aos questionamentos que ele vem sofrendo. Bom, e amanhã nós vamos fazer aqui já preparem-se, nós vamos fazer aqui como é que é o nome que você fala? Tire list? Tire list de janela de transferência. Quem está melhor liderando na janela? Eu só vou falar de futebol. Eu só falo de futebol. Você vem amanhã? Eu venho. Ah, então tá bom. É isso a formação, inclusive. É? É isso que me preocupa, inclusive. Os caras estão repetindo essa formação também. Isso aqui vai ganhando confiança. Jogador ruim com confiança é um problema. Os caras começam aqui e outra, cria muita narrativa. Confiança. Cria muita narrativa, onde o cara vai ali e tal. Mas o Birner falou aqui, Bubu, que eu dei risada, mas é verdade. O flamenguista reclamada com janela, pô, não vai trazer ninguém. Em geral, né? O Claudinho pode chegar, né? Vocês estão falando aí. A expectativa é essa, né? É porque o flamenguista sempre, ele quer liderar em tudo. Quer liderar em público, quer liderar em finanças, quer liderar na janela. Quando saiu o tire list, né, aqui no F90 do mercado de transferências, ele não quer ficar para trás. O Botafogo gastou mais. Os 2 jogadores mais caros do futebol brasileiro, Almada e Luiz Henrique, do Botafogo. A Leila botou a mão no bolso, trouxe o Felipe Anderson, trouxe o Maurício e tal. O flamenguista não quer ficar para... O Vasco trouxe o Felipe Coutinho. Viralizou a música, a Barreira vai virar baile. Pô, precisamos dar uma resposta, contratar. Aí você perde o Gabigol. Por enquanto, o Gabigol acho que não vai sair até o fim do ano. Mas assim... Normalmente não. No momento, no recorte... Não sai mais. Já estourou, já bateu o limite, agora a janela... No recorte, como gosta de dizer o companheiro Pedro Ivo, a janela de transferências do Flamengo tá meio morna, né? Entendeu? Então o cara fala, pô, temos tanto dinheiro pra isso, pra quê? Temos que ganhar... Brasileiro... Não, mas porque o elenco é ótimo. Então, mas não existe... O elenco do Vasco do Botafogo, eu vou te falar Flamengo. uma frase que alguém falou em algum momento, eu não sei quem foi, eu não lembro. Não foi você que criou. Paulo Calçade. Pode ser o Calçade, assim. Não tem elenco que não possa ser melhorado. Não tem time que não possa ser melhorado. Com certeza. Alguém disse isso. Mas e o precisar? Então, se o Flamengo tem tanto dinheiro... Mas sabe por quê? Porque o flamenguista fala, pô, 3º ano tentando o Claudinho, não vem. E o flamenguista é ambicioso, ele quer ganhar o Brasil de pontos corridos, ele quer ganhar a Libertadores, ele quer ganhar a Copa do Brasil e quer ganhar o Super Mundial. Super Mundial. Eu entendo, então, você precisa entendo, Paquetá, por exemplo, chega, se puder jogar, aí pelo amor de Deus. Aí joga titular. Agora o Claudinho, por exemplo. Muito bom jogador. Mas a informação do Paquetá é que o Paquetá pode jogar boa parte da próxima temporada da Premier League. A gente precisa também começar a tirar a temperatura. É ano de eleição no Flamengo.
é ano de eleição no Flamengo. Isso. A partir do momento que o dirigente está sendo pressionado pela torcida, que outros clubes estão contratando, ele se movimenta para dar resposta. Pelo que o Braz fala, pelo que a gente acompanha, não tem nenhum jogador prestes a assinar com o Flamengo, desse que a gente está falando. Entendeu? Paquetá, não tem. Então, a gente também precisa reduzir a temperatura, porque isso também é um jogo político, é um jogo eleitoreiro. Tem duas questões. Não tem. O Landim, o Braz hoje é o homem do Landim. Porque ele começou a anunciar que ele não fica no que vem, porque ele é o homem do Landim. Ele está tentando, claro, trazer um grande nome para essa última janela dele antes da eleição. Mas não tem nada perto. Então a gente precisa reduzir a temperatura. O Braz não está perto de assinar com ninguém. Ele acabou de falar que o Zenit não quer fazer negócio? Mas às vezes o cara fala... Eu tô indo pela palavra do dirigente. Eu tô indo pela palavra do dirigente. E pela realidade dos fatos. Pô, olha no Rio. Senão, a gente vai Thiago Silva no Fluminense. A expectativa é a mãe da decepção. Thiago Silva no Fluminense. Felipe Coutinho no Vasco. Você sabe quanto custa o Paquetá? Você sabe quanto custa o Paquetá? Se o Paquetá, a informação do jornalista inglês de ontem, que ele pode jogar a próxima temporada no Essen. Boa parte da Premier League. Você sabe quanto custa o Paquetá? Então eu ficar aqui, eu também quero um monte de coisa. Daqui a pouco o Lucas Moura voltou pro São Paulo, Coutinho a gente tem que Felipe Anderson, Palmeiras... adequar e modular certas narrativas. Mas você é o Pedro da Tijuca, né, Lucas? Daqui a pouco eu vou ter que interromper vocês, que vamos ter o sorteio, né, da Copa do Brasil. E Boa a gente vai sorte pra acompanhar o sorteio lá acontecendo. Olha lá, e eles estão avaliando agora, falando dos confrontos, como é que vai acontecer. Então a gente vai, daqui a pouco, eu vou ter que interromper, porque aí a bolinha vai ser sorteada. Duas coisas sobre o Claudinho. Diga. Primeiro, quando você traz um jogador desse nível, comparando aos jogadores que estão no Flamengo, você traz um cara para brigar por posição. Qual é a grande notícia? Que você pode jogar a Copa do Brasil poupando jogadores, porque é o terceiro torneio de importância para o Flamengo, tendo ainda um elenco inigualável no Campeonato Brasileiro. Então, ok, tem lugar. Precisa? O sorteio é importante por isso também, porque, por exemplo, Paquetá chegaria se o Flamengo pega o vamos pra lá, se o Flamengo pega o CRB, sorteio da Copa do Brasil. Agora o Flamengo e Palmeiras. Agora o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Vamos lá. Boa sorte. Tem isso, hein? Olha lá. Nós vamos reagir, eu acho. Olha lá, vamos lá. Reacts? Não sei, vamos ver. Olha lá, o sorteio das oitavas. Mistura bem. Sobe o som. E vamos tirar o primeiro clube que a Débora tirar ali do pote. Ele vai preencher a lacuna à esquerda do confronto de número 1. Isso aí, mexe bem para frente, para trás, para direita, para esquerda. Reparem que a Débora nem olha para o pote, coloca as mãos para trás antes de retirar a bolinha, porque transparência e lisura são nossos compromissos por aqui. Flamengo. Flamengo, então, primeiro clube sorteado aqui. Flamengo tem 4 títulos de Copa do Brasil, o último em 2022. Vem de 2 vitórias na fase anterior. Vai conhecer agora o seu adversário. Débora. Novamente, mexendo bem. E o adversário do Flamengo é o Palmeiras. Teremos, então, um Flamengo e Palmeiras nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Movimento aqui na plateia revela pra gente a importância desse confronto. Palmeiras tem 4 títulos de Copa do Brasil, o último em 2020. Então, começamos bem. Vamos para o confronto de número 2. Débora, pode misturar aí as bolas no pote e tirar uma. Vem aí o primeiro clube do confronto de número 2, que é o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que chegou a uma semifinal em 2010 de Copa do Brasil. E foi o clube que mais fez gols na fase anterior numa única partida. Fez 4-2 em cima do Brusque. Vamos conhecer quem é o adversário do Atlético Goianiense agora, Débora. Aqui, por exemplo, já pode vir um clássico também, né? Vamos lá. Veio não, veio o Vasco da Gama. Então, um confronto de número 2, formado por Atlético Goianiense e Vasco da Gama, que também já foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Vamos lá, então, confronto de número 3. Mexendo bem, a gente olha para o telão e começa a ver os confrontos se formando e começa a imaginar mandante, visitante, ainda não tem nada a ver, tá? A gente está só sorteando os confrontos. Confrontos número 3, então, com Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Abre o confronto de número 3. Massa Bruta vai conhecer
quem enfrenta nesta fase da Copa do Brasil. Mexendo bem. Atlético Paranaense, também já campeão da Copa do Brasil em 2019, o Furacão. Confronto de número 3 formado com Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Vamos para o confronto de número 4. Débora, por favor. Está literalmente nas suas mãos. Mãos para trás, pegou a bolinha. E temos agora o Goiás. Goiás, então, chega ali para preenche a primeira lacuna do confronto de número 4. Goiás que já chegou a uma final de Copa do Brasil lá atrás, em 1990, mas ficou com vice-campeonato. Vamos lá, quem o Goiás vai pegar nessas oitavas de final da Copa Betano do Brasil 2024. Para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar, o sorteio de agora é só o sorteio dos confrontos, os mandos a gente vai sortear na sequência desse sorteio aqui. São 2 sorteios diferentes acontecendo aqui hoje. Adversário do Goiás, então, é o São Paulo. São Paulo, que está ali, ó, agarrado no troféu atual campeão da Copa do Brasil, da Copa Betano do Brasil, não quer largar essa taça para ninguém, quer levar até o final. Vamos lá, então. Chegamos à metade, vamos ao confronto de número 5. Se chegamos à metade, chegamos também à metade do número de bolas. Isso não faz com que mexa menos. Vamos lá, mexendo bastante, mão para trás, olhar para frente. E a gente tem agora o CRB de Alagoas, o representante alagoano nas oitavas de final da Copa Betano do Brasil 2024, que deixou para trás um outro nordestino na terceira fase, que foi o Ceará. Vamos lá, então. Dessa vez, quem vai ser o adversário? Atlético Mineiro. Então, teremos aqui no confronto de número 5, CRB e Atlético Mineiro, Galo, que tem 2 títulos de Copa do Brasil. O último foi em 2021. Dito isso, vamos enrolar não, vamos para o confronto de número 6. Mexendo bem. Botafogo. Botafogo, então, é o primeiro clube do confronto de número 6. Botafogo, que também chegou a uma final lá na década de 90. Em 1999 também ficou com o vice-campeonato. Vai conhecer o adversário agora pelas mãos da Débora. É o Bahia. Bahia, que vem de 2 vitórias na fase anterior, sem sofrer gols, o que é importante. Chegou às quartas de final em 2 oportunidades. Ano passado, uma delas quer fazer a mesma coisa nesta edição. Vamos lá, então, confronto de número 7. E a gente vai chegando aqui ao finalzinho do sorteio dos confrontos. Só faltam 4 clubes. Agora 3, porque um já está nas mãos da Débora e é o Grêmio. Confronto de número 7 nos traz o Grêmio, que é o maior campeão da Copa do Brasil neste sorteio aqui. O Grêmio tem 5 títulos, o maior campeão da história da Copa do Brasil é o Cruzeiro, que tem 6. Não está aqui. Quem vai enfrentar o Grêmio? Por favor, Débora. Mistura bem, são só 3, mas dá aquela balançada, aquela sacudida. A gente já se acostumou com o barulho das bolinhas, já está gostando. Vamos nessa. Corinthians.
Corinthians tem 3 títulos de Copa do Brasil. O último foi em 2009, já tem 15 anos. O torcedor tá com saudade desse título. Confronto de número 7, então, formado com Grêmio e Corinthians. Vamos para o último confronto. A gente, lógico, já sabe os clubes que estão ali dentro do pote. São Fluminense e Juventude, estão ali no nosso telão. Só faltam eles, mas não basta a gente falar, a gente precisa mostrar. Porque aqui, assim, é tudo na base da transparência. Vamos lá, Débora. Então, se apresenta para a gente o Juventude, que deixou para trás, eliminou na terceira fase um rival local, que foi o Internacional. E agora, trazendo também o adversário, completando o confronto de número 8, Fluminense. Fluminense, então, fecha aqui a nossa lista de confrontos. Campeão da Copa do Brasil em 2007, também vem de 2 vitórias, sem sofrer gols. É isso, então temos aqui todos os 8 confrontos das oitavas de final da Copa Betano do Brasil 2024. Vamos lá, então. Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense contra Vasco da Gama, o Red Bull Bragantino enfrenta o Atlético Paranaense, o Goiás, o São Paulo, tem ainda CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia. O Grêmio tem como adversário o Corinthians e o Juventude, o Fluminense. Eu tenho algumas informações importantes para dar. Datas base. Jogos de ida em 31 de julho, jogos de volta em 7 de agosto. Como é que você fica por dentro das atualizações, sabendo tudo o que acontece? Através das nossas redes sociais, vamos colocar o nosso arroba bonitão aqui, que é arroba Copa do Brasil. Muito bem, tivemos aí o sorteio da Copa do Brasil, oitavas de final. Muitas reflexões. O torcedor, olha, muita lamentação aqui também. Vocês pegaram aí ou não? Os câmeras pegaram aqui a manifestação do primeiro sorteio? Bastidores! Tem um cara à minha esquerda. Por favor. Olha pra mim, por favor. Kid, você pegou, Kid? Por favor, pra tá mim. Bom. Eu vou imitar. Teve gente que fez assim também, ó. Calma. Por favor, se vocês puderem o Real Madrid aqui. Se puderem mostrar, eu vou agradecer. Olha, tem um cara que tá aqui, senta, vamos falar qual deles, assim, que tem 3 pra lá, mas tem um que senta à minha esquerda, que é o mais perto de mim, fez assim. Então, vamos lá, que nós vamos falar a verdade. Tá pessimista, Tem aí, produção? Flamengo, agora. Quem é, o Marcel ou o Galindo? É o Marcel. Marcel, pode mostrar as imagens? É melhor, Nós vamos recuperar. É melhor. Tem limites, essa. Não, vamos recuperar. Melhor não. Flamengo e Palmeiras. Logo de cara. Flamengo e Palmeiras. Calma, acha que tem outro Teve jogo gente é que mais desabou. esse. Teve gente que desabou. Tá ainda no primeiro Sabe uma coisa muito sorteio da curiosa? Débora. A Débora pegou a Os bolinha. 4 melhores times do Campeonato Brasileiro, quando a gente fala de futebol, vão se enfrentar. Exato. Mas aí eu quero perguntar pra vocês. 2 e 2, Flamengo e Palmeiras, de longe, Pedro Ivo, é o confronto mais assim, chamativo, equilibrado. É maior rivalidade dos últimos anos do futebol do Brasil. É gigantesco. Não tem como ser diferente. Você pode falar do Botafogo, você pode falar do Bahia, que o Birne cita, que é outro confronto que vai envolver ali nesses 2 duelos os 4 principais times. Mas quais são os times mais vencedores de futebol brasileiro nos últimos anos? Flamengo e Palmeiras. Você pega uma oitava de final que você começa da América do Sul. Vai começar Copa do Brasil na semana seguinte, depois mata-mata de Libertadores. Daqui 2 semanas esse jogo. Então você vai começar a encavalar calendário e você já vai ter um problema pros outros times. Porque daí cai um. Não, você não pode então poupar. Esses 2 vão começar a focar em Libertadores e dependendo Brasileiro. de quem o Flamengo pegar, o Palmeiras pegar na Copa do Brasil, dá pra tirar o pé aqui e poupar. Agora não dá, né? Outra coisa. O Palmeiras... E semana seguinte você tem mata-mata de Libertadores. Palmeiras e Botafogo. 2. E o Flamengo... Bolívar e O Botafogo. Flamengo decide com Bolívar. Lá. E se eu não me engano, é o primeiro duelo Abel contra Tite, né? E mata-mata. E mata-mata. É bem... Olha, eu acho que é o jogaço mesmo das oitavas de final. Isso que você já tem um Abel e Tite, que é aperitivo, que depois você tem um Abel e Arthur Jorge também, que é bacana pra caraca. Ô, Pedro, só pra explicar pro pessoal que tá em casa... Não, só... Olha o horário, só pra explicar pro pessoal que tá em casa... almoçando. Que vamos ter o sorteio dos mandos agora. Então, assim que tiver o sorteio, a gente volta pra lá pra acompanhar o sorteio dos mandos. E aí a gente vai saber se o Palmeiras decide em casa... ou você tá nervoso? Você prefere decidir? Você vai saber também se o Juventude decide em casa ou Eu Fluminense. sempre, quando o Rio Branco pega um clássico... Você prefere decidir em Rio Branco ou no Rio de Janeiro? Às vezes é melhor você decidir em Americana. Você prefere Americana ou no Rio de Janeiro? Você prefere em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Americana é melhor pra decidir. São Paulo ou no Rio de Janeiro? Em São Paulo, então é melhor. No estado de São Paulo. Tá, e aí, perfeito. lembrando também que nas quartas de final tem outro sorteio, né, Pedro? Explica pro pessoal, vai todo mundo no mesmo pote. Agora e aí que tem o chaveamento. Né? E agora era assim nos outros anos, agora é só uma questão de definição de mando de campo e de data também, por grade dos detentores e tudo mais, mas não é exatamente já uma definição do caminho até a final. Eu gosto.
Você gosta? Eu, inclusive, acho que deveria sortear até o as final. semifinais. É loucura. Claro, todo mundo gosta, futebol é Sorteio emoção. F90. A Copa do Brasil só tem um problema, que eu falo sempre. Todos os times do país deviam jogar. Todos. Tem 800 times no país. É fake, é Copa da França, Copa da Alemanha. Precisa ver o calendário. É mata. Você tem 800 times, num dia você elimina 400. Faz um jogo, todo mundo pode jogar. Concordo. Agora, o Santos não tá jogando, o Guarani, a Portuguesa, o América do Rio. Tá ruim de organizar um brasileiro, de jogar tabela? Imagina 400. Cara. Aí os caras Eu organizei a Copa Folha na... Você o quê? A Copa Folha tinha, sei lá, 100 times. A empresa Folha da Manhã. Fala sério, Folhas Populares, Folha da Tarde, eu organizava lá. Eu recebi inscrição? Tu montava a tabela? Você era o checava Reginaldo documento. da Folha. Criador da Copa. Você tinha que administrar interesse de televisão? Aqui, participava das reuniões aqui da Copa Jesse James, que era o torneio interno. Participar de reunião. A gente participa de reunião, Não, mas não ali, nada. mas é que aqui não apitava, não era da federação aqui dentro da ESPN, né? Mas eu fui também, aliás, fui campeão e artilheiro aqui, Ô, Bubu, né? um desafio. O que você não fez na vida? Ah, tem várias coisas. Mas ele não é só Porque fazer um ele é artilheiro da Copa, ele participou da Copa, ele fundou a Copa. Ele que Eu ganhou. pulei de paraquedas, por exemplo. Pretende? Nós vamos fazer um ao vivo aqui. Mas domingo eu vou participar de um evento que eu voarei. Flamengo. Que evento? Fala. Meus filhos ainda não sabem. Tomara que eles não estejam assistindo. É O que é que ele surpresa. diz? Vai ter um evento de voar. Mas vamos fazer... Eu sou um pai radical, cara. Vamos fazer o Meus seu filhos têm que sair pulo. voando. Vamos fazer o seu pulo de paraquedas ao vivo no F90 esse ano. Não, pular de Vamos paraquedas fazer. não é comigo, não. Agora, falar em... Mas olha só, quem Balão vai eu já organizar voei. esse paraquedas aí? Balão eu já voei. Sem sabotagem, Edu. Duas Olha vezes. lá, Sem ele queria te dar sabotagem. mochila. Porque o Edu tá querendo armar pra cima de você aí. Quando tu puxar a cordinha, fazer Gente, outra. por falar em pular de paraquedas, fortes emoções, vamos lá, o Flamengo e o Palmeiras, a gente tá Caraca, falando de... desapega desse Não, porque tem que falar dos duelos. Esse jogo? Só tem esse jogo? Corinthians e Grêmio? Calma. nós Os dois vamos não têm falar. tanta permanência na primeira Calma. Nós temos divisão. que falar de CRB e Galo, ele não fala. Palmeiras, Calma, você Flamengo tá e Palmeiras, nervoso. calma. Corinthians e Grêmio tem mais títulos juntos, não tem? Por na Copa do exemplo, Brasil? o Flamengo... Aí, Botafogo. O Gabigol Sim, mas nós vamos joga, falar Alberto? deles. Ó, tem uma piada aqui, o cara mandou pra mim aqui, ó. Gabigol joga? Até no sorteio da Copa do Brasil, o Fluminense é o último. Agora, deixa eu te falar. O Flamengo, vai falando isso, você vai lá no final. O cara mandou aqui, ó, o Ronald Ô, Duarte. Birner, você acha, por exemplo, que o Palmeiras, que tinha um planejamento, e obviamente que o sorteio é sorteio, não tem como você prever o que vai acontecer. O diretoria do Palmeiras imaginava, e a comissão, Felipe Anderson entrou ontem, dá um pouco de tempo, até para o duelo contra o Botafogo, não imaginava que pegaria uma pedreira logo de cara. O Marcel, que é o nosso editor aqui, está desesperado, porque ele falou, em um mês o Palmeiras pode sair da Libertadores e da Copa do Brasil. Todo mundo, o Flamengo Sem o também. Estevão O que machucado. eu acho que vai acontecer? Eu acho, mas eu não tenho certeza. Eu só acho. Ah, tá? por isso que você Corta acha. aí. Sim, só acho. Ih, tô sentindo aí um clima. O Abel tem o melhor elenco em algum tempo, né? Desde aquele elenco que tinha o Danilo, que parou também na semifinal da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Primeiro, aquele melhor futebol que o Palmeiras teve com o Abel em todos os tempos. E não ganhou a Libertadores aquele ano, ganhou o Brasileiro, que é mais difícil que a Libertadores. Mas eu acho que ele avaliando a sequência de confrontos duros de Copa do Brasil e de Libertadores, ele vai em algum momento poupar o Brasileiro. Posso te contar? Sabe qual é o calendário? Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo, Brasileiro. Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil. Eu não tenho que me intrometer nisso, tem óbvio, Brasileiro e porque tem isso é uma Copa coisa do do Brasil. clube. Eu acho que funciona do seguinte jeito. O campeonato mais difícil de todos é o Brasileiro. O principal campeonato, aquele que dá mais alegria à torcida quando ganha, é a Libertadores. Então a Libertadores é a prioridade, porque ela é mais fácil que o Brasileiro e ela é maior que o Campeonato Brasileiro. O terceiro campeonato em importância é a Copa do Brasil. Porém, aqui tem essa loucura, né, da rivalidade, do mata-mata, do Dinheiro, prêmio, essa fase aí, quem passar já ganhou uma do boa prêmio, grana. etc. Então colocam, e eu discordo radicalmente, para quem pode ganhar o Campeonato Brasileiro, como o Palmeiras, colocam a Copa do Brasil acima do Brasileirão, acima dos pontos corridos. Eu acho que olhando a dificuldade de ganhar o Brasileiro, o fato do Palmeiras, apesar de ser uma decisão muito radical, porque você é eliminado num torneio, num confronto, direto, 2 jogos, mas contra um adversário diretamente, eu acho, vendo o histórico de tudo que o Abel fez, se ele tiver que tirar o pé em algum torneio, e ele costuma poupar jogadores quando tem jogos grandes uma semana antes, ele faz isso várias vezes, fez isso até no Brasileiro para enfrentar, por exemplo, o Corinthians do Clássico, recentemente. Eu acho que ele vai tirar o pé do Campeonato Brasileiro, vai com time alternativo ali e vai com tudo nas Copas. Eu acho, E o Tite? certeza eu não tenho. Eu não acho, eu tenho certeza. O Tite vai porque eu sou um cara positivo. Então, mesmo quando tem uma coisa negativa, eu transformo para o positivo. Se o Palmeiras, por exemplo, do Marcel, for eliminado
na Libertadores pelo Botafogo, na Copa do Brasil pelo Flamengo, ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque ele vai Mas sair... você falou que o Flamengo já era campeão? Sim, mas o mundo dá volta. Inclusive, você falou que o Flamengo saiu do Entendeu? primeiro. Aqui é suposição, estamos trabalhando com hipóteses. Mas você falou que não é suposição, você falou que tinha certeza. Você tinha certeza, é verdade. Então, É muito rápido a mudança. é que cara. eu não Você posso pode dar mudar, spoiler porque eu vi no futuro. É o seguinte, se o Palmeiras é eliminado... Você é um louco. Eu tô ficando maluco. Porque aí o Palmeiras, ele vai lamentar as eliminações precoces, mas ao mesmo tempo ele vai se dedicar totalmente ao Campeonato Mas Brasileiro. aí o Flamengo, onde entra nisso? O Flamengo vai tentar ganhar tudo, porque o Flamengo... Não, mas é o Tite não vai Você falou que o Flamengo... Não, Zé. Não, você falou... Flamengo é o malvadão. Mas você falou que o Flamengo era campeão. São Paulo, sem olha só agora, vai tentar focar nas Copas. A Copa do Brasil... Já ia tentar. O São Paulo pode tentar avançar na Copa do Brasil de novo. Antes de falar do Contra São o Nacional, Paulo, acho que o São Paulo passa. Mas antes de falar do São Paulo, que a gente vai falar do São Paulo aqui. Ô Zé, só uma coisa. Você acha que o Tite, o Bino, ele leu o que ele acredita ser uma estratégia do Abel. Você acha que o Tite vai poupar, de repente, tem Copa do Brasil brasileiro? Eu não acho que ele vai poupar. Ele poupou no Brasileiro contra o Palmeiras aqui. Sim, porque o Tite, ele não poupa, né? Ele não gosta de falar que ele tem os dados fisiológicos, né? Ele tem a ciência. Reprogramação. Reprogramação, como é que é, Gu? Reprogramação dos movimentos. Isso aí. Eu acho que, assim... O que o Tite fez pra galera aqui? Eles não. Não, ele é Eu gosto muito do Tite, você não acompanha essa Deixa o Zé, não morri, eu acho que, assim, ele não vai mudar os 11 jogadores, mas ele vai mexer. Tanto ele como o Abel. Eu acho. Eles não vão repetir, por exemplo, quarta e domingo, se tiver uma sequência assim com esses times assim. Eu não acho que eles irão colocar os mesmos times. Eu acho que eles vão alternar. Até porque, dependendo de resultado, o Abel mais do que o Tite. O Abel tem estratégias, né? O Abel trabalha muito com estratégias. O Tite já é mais conservador. Ele demora um pouquinho para entender o que está acontecendo no jogo. Tanto que, na maioria das vezes, ele mexe com 45, né, 60 minutos, às vezes, tal. Mas eu acho que os dois vão manter uma linha de raciocínio. Não vejo mudanças drásticas, mas, assim, 2 ou 3 jogadores pontuais, eu acho que eles vão mudar. Agora, Pedro... Que é natural, né? Eu acho que é natural isso, pela sequência de jogos. Eu acho que o Abel vai fazer uma mudança mais radical. Mas vamos esperar, certeza e assim, não vamos lembrar que vai ser o mês mesmo de intensidade para todos esses clubes aqui envolvidos em Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Já posso falar uma coisa? Assim, antes de mais... Claro. Por favor, não reclamem. Treinadores, não reclamem. Já adianta, do Zé. Não reclamem. Façam o seguinte, no começo do ano, cheguem para a diretoria de vocês e falem assim, não assinem o contrato da televisão, não assinem o contrato no regulamento, não aceitem, porque nós iremos jogar muito. Isso faz parte do Campeonato Brasileiro, isso faz parte da Copa do Brasil, faz parte do nosso calendário. Né? Os clubes são muito bem pagos para jogarem esses jogos. Vocês são muito bem remunerados, entendeu? Ah, mas humanamente é impossível. Então reclamem com os diretores, reclamem com os presidentes. Por favor, não usem desse artifício. Né? Porque é o que a gente mais escuta. Sabe que eu tô pensando... Quando perde, é o campeonato. Voltando alguns minutos na nossa Quando ganha, discussão, ninguém fala nada. Acho que é bom o Flamengo trazer o Claudinho mesmo, né? Porque já vai o jogo com o Claudinho, o outro com o Arrascaeta. Eu acho assim, acho que tanto o Flamengo como o Palmeiras, eles montaram um elenco forte para disputar todas as competições. Então eles poderão mudar e eu não vejo mal nisso. É isso mesmo. Eu não vejo mal nisso, por exemplo, seria diferente do São Paulo. São Paulo não tem um elenco para mexer. Não tem. São Paulo iria colocar os 11 jogadores na quarta, no domingo, na quarta, no domingo. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, eu acho que o Atlético Mineiro, esses clubes têm possibilidades de mudar os elencos e isso aí faz parte. Claro. Porque eles montaram justamente um elenco forte para isso. Então eu não vejo... Eu só tô pensando no Gabigol. Porque deu Flamengo e Palmeiras, esse papo de que o Gabigol vai pro Palmeiras, como é que vai ficar essa semana? A gente tem que chamar o primeiro intervalo do programa ainda. A audiência maravilhosa, obrigado pela audiência sensacional. Um abraço, meu amigo Paraíba, tá nos assistindo. Pô, que legal. Flamengo e Palmeiras vai pros pênaltis, imagina o Gabigol indo Só bater uma coisa, pênalti. 30 segundos para análise do Pedro antes da gente ir pro break, que acabou calhando aqui, Atlético Goianiense e Vasco. Só que o Zé mandou um abraço também? Não, tô sério. Lucas, do bairro, pediu um abraço. Você não falou de Botafogo, você não falou de Botafogo. Não, nós vamos falar depois do break. Você não falou de Grêmio e Corinthians. Nós vamos falar depois do break. Arremata Atlético Goianiense e Vasco. Ontem teve Atlético Goianiense e Vasco. Quem ganhou? Entendi. O Vasco hoje joga mais bola que o Atlético Goianiense. Muito bem, esse foi o seu teaser. Vamos pro rápido intervalo, a gente já volta. É espetacular do Vasco, hein? Eu tenho uma super importante surpresa pra você. Que bonitinho, Vem, Pô, a gente tem que ir lá, hein? Galera do F90, hein? Que surpresa base do espetacular, hein? Giovana, mais uma vitória espetacular do Vasco, não foi? Muito bom. Foi! É, quarta vitória seguida, né?
Então faz um convite pra eles virem aonde? Em Paraíba do Sul. É isso aí, galera. É o Jesse, Giovanni e Ana Laura de... Paraíba do Sul. Beijo. Que coisa maravilhosa. Nós vamos pra lá, hein? Nós vamos pra Paraíba do Sul. Um abraço pro Gabriel Pinto também, que tá acompanhando. É botafoguense. Falou que vai ter um jogo ali, Botafogo e Bahia. Que tava ocupado, não pode comparecer. Bota todo mundo na conta. Exatamente. Vasco. Ontem aí. teve Vasco jogando também com o Atlético Goianiense. E é um confronto. O Vasco não joga, o Vasco baila. Aí, hein, Pedro? Não, ontem o Vasco teve problemas. Mas em alguns sorteio, momentos ali do segundo tempo. Mas teve também capacidade de... Aí, ó, bonito gol do David, né? No momento que o Vasco não tinha exatamente a sua melhor formação, seu melhor controle do jogo. Mas é um Vasco que, pelo menos antigamente, né? A gente até brincava aqui, como tinha gol anulado, pênalti perdido, o final da história era outro. O Vasco agora tem 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Ele chega para um confronto de oitavas de final, como a gente falava do mental, de como você chega no mata-mata, para encarar um time que se... Obviamente, o Vasco não ia preferir o Flamengo, o Palmeiras, ou até um confronto regional contra o Fluminense, um Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, apesar da crise. Então, quando você olha para encarar um Atlético Goianiense, que é um time que ontem você é superior, mesmo gol anulado, com pênalti perdido, e o Bini quer falar do pênalti, que ele achou que não foi, é complicado aquele pênalti ali. Você, pelo menos, tem capacidade dentro do jogo, conseguir se impor, ainda que não estivesse exatamente na melhor imposição. Porque a mexida do Rafael Paiva, do festejado do Rafael Paiva ontem, em algum momento, ela desequilibrou o meio de campo do Vasco. Mas ele foi bem para construir, para buscar o resultado. E um Vasco ganhar 4 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro era artigo de luxo, raro. Guarde suas palavras, sabe por quê? Ele quer falar do aqui, pênalti. depois do intervalo... Ô, Braz, focaliza essas 2 figurinhas maravilhosas aqui. Depois do intervalo, teremos aqui a análise de Goiás e São Paulo. E aí eu quero ver, Zé, se vão falar a verdade. Porque eu falei aqui de Palmeiras e Flamengo, falei de Grande, não? Não, você só falou do Palmeiras e do Flamengo. Falei de Rio Branco. Não, você falou do Palmeiras. Vamos ser justos. Você quer pegar no pé dos dois, mas tem que ser justo. Obrigado, também. Zé. Tem que ser justo. Você falou o quê? O intervalo a gente já volta. Eu te perguntei, Americana ou Rio de Janeiro? Falei o Ramon, Alisson, Pochettino e o Matheus Pereira, que joga muito, hein? Luiz Henrique, Ita e o Breno Lopes. Seleção da semana do Prêmio ESPN Bola de Prata. Aposta ganha. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro play. Atenção, 1 minuto para cada, hein? Dodô que tá os dando dois remate, vão falar sobre São Paulo e Goiás, que eu escolhi aleatoriamente. Foi um sorteio. Minha mãe manda pra vocês. Quando sortearam a bolinha do Goiás... essa... Que isso? O que aconteceu isso aí? Saudade do Zé. Saudade do Zé. E aí? Goiás! Bom, é o seguinte... É muita traíra. Dá mole aqui não. Dá mole aqui não. É o seguinte jeito. Como você me disse no intervalo... Narra o sorteio. São Paulo, agora o Goiás sorteado. E o sorteio São Paulo. E quando saiu o primeiro, vai começar o sorteio. Aí teve isso também. Tava aqui assim, ó. Mas houve um presentinho, né? Presentinho. Ah, mas porque a abordagem é diferente. Claro que é, acabei de ver, ué. Eu fiquei abalado, cara. Eu fiquei abalado que, como profissional da comunicação, logo de cara um Palmeiras... 4 confrontos. 4 confrontos. Primeiro time, Goiás. Você estava correto. Estava correto sobre o apresentador. Deixa ele, Solário. Sobre o apresentador. Que você me deu no intervalo. Que nós teríamos... 1 minuto cada. 1 minuto e meio para falar de São Paulo e Goiás. Então, já que o tempo é tão extenso e tão longo para São Paulo e Goiás, só me resta, ao invés de analisar o jogo do time de primeira contra a segunda divisão, perguntar de novo a você. Eita, perguntativa, olha lá. É ali na 3. Depois de dedicarem 1 minuto e meio para São Paulo e Goiás, na final, se você realmente acha o tratamento é exatamente igual dado a todos os clubes a isonomia de Eduardo de Menezes. E Bubu... acreditam que acompanha o raciocínio. Sobre quem tem mais chance de ganhar, mesmo sem o Alisson, não vale a pena se estender. Quem vai ganhar, obviamente, não sei. Assino embaixo e repasso para a Birner os contos de Bubu. Muito obrigado. Muitas das vezes. Deixa na cabeceira ali e a sua vida vai mudar, rapaz. Testemunha. O pessoal não sabe.
dos meus poderes mediúnicos. É? Porque na hora que saiu Goiás, eu falei, vai ser Goiás e São Paulo, não é? Falou. Aí eu tava ali, o Birna quer apostar? Porque E o você Birna falou, tava achando que quer ia apostar. ser São Paulo e Bragantino, Você São falou Paulo e não sei presentinho. quem e tal, não sei o quê. Então já era, Eu falei, mas esquece, é passou. Goiás e São Paulo, é a mística. E apostou Passou. comigo. No quê? Já avançou. Não, tem que jogar bola, cara. O futebol é assim, é resolvido dentro das 4 linhas. 11 contra 11 até alguém ser expulso. Bom, eles O jogo é pipocaram. jogado e o lambari é Vamos pro pescado. intervalo, eles pipocaram, mas a cena qual foi? Qual foi a cena? São Paulo e Goiás. Não. Time do lado de cá, Goiás. São Paulo, São Paulo. São Paulo! Vamos pro intervalo, é isso, é jornalismo verdade. Vamos pro intervalo, a gente já Foi volta. pelo acerto, né? Tudo é o acerto. Voltamos e os mandos estão definidos, né, Pedro? Estão sendo definidos nesse Tá, o momento. que já definiu até agora? Palmeiras decide em casa contra o Flamengo. Americana? Grêmio decide em casa contra o Corinthians. Fluminense decide em casa contra o Juventude. Vamos lá, hein? Vasco decide em casa contra o Atlético Goianiense. Me dá 2 segundinhos? Claro. E a gente tá... O São Paulo decide fora, hein? Vocês estavam preocupados aí contra o Goiás. O Goiás já eliminou o E São o Paulo de Copa Botafogo do também Brasil, decide hein? fora. Bahia decide em casa. Então tá bom. Tá? Então esses são os mandos de campo. Por aí enquanto, do tá sendo definido ainda, jogo Edu. das oitavas da Copa do Brasil, o sorteio continua por lá. Ao longo da programação, mais informações aí, vamos atualizando. Para encerrar, eu juro que Saúde isso e paz a aconteceu. todos e a todas, antes de Nós encerrar. vamos encerrar, eu não vou encerrar nem o Zé, agradecendo o Pedro, o Zé, o Bina. Encerra você, ô Rodrigo Bueno, falando o que te mandaram de mensagem, que é inacreditável, vai. Não, é importante, né? Tem muito fã de esporte interessado na compra, na aquisição do meu livro, Contos de Vai Bubu. lançá-lo de fato agora? Esse livro não está à venda. Então você pode ir nas livrarias, procurar. Esse você não vai fez encontrar. especificamente para o... com as suas melhores histórias para Pedro Ivo. E entrego para pessoas muito especiais, muito Entendi. próximas. Qual o capítulo mais importante? Eu e o Penta é um deles. Edu, eu e a definido. Euro 88 Edu, é o principal. definido. Olha lá, pera só Eu e a agora, Euro de agora. 88. Palmeiras decide em casa, Vasco decide em casa, Red Bull Bragantino decide em casa, Goiás decide em casa, Galo decide em casa, Bahia decide em casa, Grêmio decide em casa e Fluminense decide em casa. Muito bem, e amanhã a gente volta com a nossa casa aqui, que é o Futebol 90. Vou decidir em casa agora. Só o livro aí. Tchau, vai decidir em casa. Tchau. Não compre. Decolou. Tchau, beijo, PNFC.